Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um Manzacast para vocês aqui. Nosso canal é dedicado a falar de arquitetura, construção, engenharia e todo mundo ligado ao setor, né? Lojistas, pessoas que trabalham nessa área. E também a gente traz alguns casos aqui de empreendedorismo, pessoas que empreenderam na área. Beleza? Queria falar também que a gente tem um lindo estúdio aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Muito bem montado, câmeras 4K, equipamento de primeiro mundo. E quem quiser fazer a sua produção, pode entrar em contato com a gente, que a gente aluga o nosso estúdio e fazemos a sua produção do seu podcast. Beleza? Traz o projeto aqui, conversa com a gente e aí a gente vai negociar para fazer esse projeto acontecer. Outra coisa, agradecer os nossos patrocinadores, Estilo Movelaria, gratidão, Obratec Projetos e a nossa querida Polo Vale Decor, que é o grupo de arquitetos maravilhoso. Um abraço para todos. Beleza? Hoje eu tenho um convidado extraordinário, queridíssimo, do MBM, Gino Prado. Fala, Gino, tudo bom? Tudo certo, Lucião. Certo. Cara, eu sempre tô falando aqui do MBM direto, né? Porque para mim foi muito importante, né? Mudou a minha vida pessoal, a minha vida profissional na empresa, né? E como eu tive um crescimento ali, um amadurecimento profissional, pessoal, foi fantástico, né? Na minha vida. E toda hora que tem um convidado, alguma situação, eu cito do MBM, e tem algumas pessoas que vêm aqui também que já cursaram o MBM, né? Então, até indico a todos, quem quiser um crescimento profissional, pessoal, pode procurar o MBM, que é fantástico, recomendo. Gino, show de bola. O Gino hoje, ele tá no MBM University, é isso, né? Isso. Eu estou à frente da MBM University, que é um projeto que nasceu no início da pandemia. Sim, A gente legal. foi criado nesse projeto com o objetivo de levar para as equipes a mesma experiência de aprendizado, de transformação que os empresários já têm conosco no MBM, na Business School, já há 20 anos. Sim. Então, ao longo desses 20 anos, muitos empresários que faziam treinamento com a gente sempre questionaram, né? Poxa, e para a equipe, por que não tem nada contínuo? Porque até então a gente fazia sempre palestras, né? Treinamentos com começo, meio e fim no mesmo dia. Eu até tive um, né? Que era, se não me engano, um de vendas. Não me lembro o nome exatamente. Sim, ministrado pelo Flávio, que você foi na época, Isso. né? Foi no Hyde Park ali, foi muito legal. Isso, que era um sábado, a tarde toda. Isso. Então, para as equipes, a gente tinha esses treinamentos que eram bem pontuais, né? Mas a gente acredita, dentro do MBM, que a mudança ela é construída no médio e longo prazo, né? Para ela se consolidar, para realmente aquilo se conectar com a sua essência. Beleza. E aí a University chegou com essa proposta de levar para as equipes essa mesma experiência que os empresários já têm conosco. Beleza. Aí a gente vai contar a história do Gino aqui, e aí a gente chega até esse momento da University. Por quê? Ele foi criado num momento de dificuldade da própria MBM. Surgiu a pandemia e... Desafios, né? Beleza, vamos começar lá no início. Gino Prado, quem é o Gino Prado? Conta pra gente aí. Bora lá então, lá vem história, pessoal. Eu nasci em Campos do Jordão, né? Passei a minha infância até os 12 anos lá em Campos do Jordão. Depois eu me mudei para o litoral norte, onde eu passei a minha adolescência. E com 17 anos eu vim aqui para São José dos Campos. E aí com 17 anos, né, adolescente, sonhador, eu saí em busca realmente de oportunidades, porque na época em que eu morava em Caraguá, a cidade ela era 100% turística e não tinha tanta estrutura quanto tem hoje. Que nos últimos anos Caraguá evoluiu muito, né, cresceu bastante. E aí, então, vim para São José em busca disso, de poder estudar, poder trilhar aí, né, um caminho profissional mais Quando você veio para próspero. cá, quantos anos você tinha? 17. Ah, já era um adolescente ali. Um adolescente. E aí, muita motivação e pouco preparo, né, Lúcio? Sim. Nessa idade. E aí, com 17 anos, a gente passa por aquela idade de alistamento militar, né? Então, quando eu cheguei aqui em São José dos Campos, doido para trabalhar, querendo procurar alguma coisa e tal, mas
Zero contratação, porque Sim, não tinha experiência, não tinha experiência, idade de alistamento militar. Uhum. Então eu passei um tempo trabalhando informalmente mesmo. Sim. E aí eu fiz de tudo. Trabalhei em buffet de festa infantil, em eventos, barraca de pastel na feira, até que eu comecei de fato a seguir com a minha trajetória aí, quando eu fui contratado para trabalhar numa transportadora lá em Jacareí. Uhum. E aí, então, depois de um certo tempo, que eu fui cursar minha faculdade, fiz administração, e depois de um tempo, eu decidi abrir um Disque Pizza em São José. Né? A minha família, a minha infância, ela foi praticamente toda dentro de restaurantes. Sim. A minha família, desde que eu tinha 3 anos de idade, sempre teve restaurante, pizzaria, especialmente lá em Campos do Jordão. E aí, então, essa era a referência que eu tinha. Uhum. Abri um Disque Pizza com 21 anos aproximadamente. Chamei um casal que trabalhava comigo para sermos sócios e tal. Sim. Fomos, abrimos, e aí de novo, né? Mais um passo, com muita vontade e pouco preparo. E aí eu tinha muita dificuldade, Lúcio, assim, com comunicação, em lidar com um colaborador. Isso que a gente faz aqui hoje, né? Essa conversa olho no olho, essa conexão, isso era muito difícil para mim. E aí isso refletia na empresa. E aí então surgiu a oportunidade de eu cursar o MBM para trabalhar essas competências, né? Coordenar a equipe, coordenar as pessoas, entender melhor o meu negócio. Uhum. Só que o MBM é uma viagem surpreendente. Te leva por caminhos ali que você não imagina quando você entra no MBM. Né? Muitos empresários, quando entram no MBM, eles vão lá... Como que você conheceu, assim? MBM, alguém te falou, um amigo? Como é que foi essa história? Você chegar até lá? Quem me apresentou o MBM... Provavelmente você estava ali numa enrascada naquela pizzaria. Sim. O funcionário mandando no chefe. Exato, isso. Já vi esse filme já. Isso. Geralmente assim, na frente das empresas, né, tem a placa com o nome da empresa, né? Uhum. A minha empresa, eu não lia o nome da empresa na placa. Eu lia assim, Inferno. Esse era o sentimento que eu tinha. Esse era o sentimento que eu tinha muita dificuldade, assim, para chamar a atenção de funcionário. Uhum. Ficava ansioso, me trancava no carro, não conseguia, né, passar direito o que eu queria. E aí, o Ivaldo, que é o nosso diretor comercial do MBM, que me apresentou pro Flávio. Que me apresentou o MBM. Já conheci o Ivaldo? Já conheci o Ivaldo. Né? Um abraço, Ivaldo. E aí, então, fiz lá atrás, no grupo 12. Hoje nós estamos no grupo 108 já do MBM. Então, tem um certo tempo aí. E aí, ao longo do meu curso de MBM, eu fui aquele aluno que entrou mudo e saiu calado. Né? De novo, a dificuldade de comunicação, de interação com as pessoas. E eu ficava só ali, absorvendo. Só que o MBM, ele tem um processo na finalização, Sim. que acontece lá em Maresias, onde a gente estuda ali questões mais profundas sobre os nossos comportamentos, né, as nossas neuroses. Sim. E aí eu voltei de lá com um insight de que o meu nível de paixão pelo meu negócio era zero. Zero. Eu tinha aberto o meu negócio por questões meramente neuróticas. Né? Não porque eu quisesse realmente empreender naquela área, ter aquele tipo de negócio. E aí, quando a gente tem um insight como esse, a gente precisa tomar decisões, né? Ou trabalho para despertar a paixão no meu negócio, ou coloco, né, passo para frente. Aprender a gostar do que faz, né? Aprender a gostar do que faz. Senão não vai, também. E aí, ao longo da minha jornada no MBM, eu me apaixonei pelo processo de desenvolvimento de pessoas. Fiquei encantado com tudo que aconteceu ali, porque eu fui aprendendo e fui vivenciando, né? Sentindo tudo aquilo, toda aquela transformação na pele. E aí, então, quando eu voltei dessa finalização, eu tomei a decisão de vender a pizzaria, terminar a minha faculdade, fui atrás de uma pós, fui cursar psicanálise, fui fazer curso nos Estados Unidos com Anthony Robbins, fui fazer curso de treinador. E aí eu fiquei um tempo meio que perseguindo o Flávio Garcia, que é o nosso presidente, o founder da MBM Business School, né? Sim. Quando eu falo perseguindo, é assim... Grande Flávio, um abraço, Flávio. Um abração, Flávio. Flávio é genial. Genial. Flávio é genial.
E aí, como que era a minha perseguição ao Flávio, né? Era assim, tinha treinamento de vendas do Flávio no hotel. Eu tava lá. Tinha palestra de apresentação do MBM. Eu tava lá. Tinha aula do MBM no Hotel X. Eu tava lá. Tava lá fazendo o quê? Qualquer coisa, Lúcio. Qualquer coisa. Sim. Organizando flip chart, organizando caneta, colocando apostila na cadeira, colocando água na mesa. Eu queria ficar ali por perto, na expectativa de surgir alguma Sim. oportunidade e tudo mais, e tá ali disponível, né? Sim. E aí, um belo dia, um aluno me procurou com dificuldades para implementar algumas ações do MBM na empresa. Principalmente a parte de gestão de processos, né? Que é uma parte muito trabalhosa, você formalizar tudo isso. E na época, eu precisava entregar o meu relatório de estágio para fazer a minha graduação, para fechar a minha formação também. E aí fiz um bem bolado com ele. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você assina o meu relatório de estágio, né? O meu projeto. E só que eu faço esse projeto todo baseado nas aplicabilidades do MBM. Show de bola. Fez uma espécie de uma consultoria, então. Isso. Maravilha. E aí ele gostou. Fiquei um tempo trabalhando com ele na gestão da empresa. E um belo dia, ele decidiu contratar a consultoria do MBM, que nós tínhamos essa divisão na época, onde a gente tínhamos consultores, nós tínhamos consultores que iam até as empresas para justamente fazer esse trabalho. Entrevistar cada colaborador e mapear passo a passo de tudo que faz e criar os manuais. Só que o Eduardo, que hoje é o nosso diretor financeiro, quando ele chegou nesse cliente para fazer a avaliação do trabalho, ele viu que 70% do que ele iria fazer já estava feito. E no padrão MBM. Eu já tinha feito isso. Show de bola. E aí foi onde ele conversou com o Flávio. E aí o Flávio fez o convite formal para mim, para eu vir fazer parte da equipe do MBM. Mas na época, como consultor em gestão de processos. Então não atuava como treinador ainda. O meu trabalho era sentar do lado do colaborador, entrevistar, tirar tudo passo a passo e transformar aquilo em manuais. Show. E na época tinha um treinamento que era feito, que se chamava Carta de Valores. Me lembro. Lembra da Carta de Valores? Tem ainda, não tem? Tem. É que na época esse treinamento, ele fazia parte do pacote de consultoria. Então, quando um cliente contratava a consultoria nossa, ele levava a Carta de Valores de presente ali para fazer com a equipe. Então, é um treinamento onde a gente faz a transformação cultural, né, da empresa. A gente implementa a visão, o propósito, constrói os valores junto com o time. Fazia ou continua fazendo até hoje a Carta de Valores. Isso. Da Gisele, Isso, tem bastante da Modelo pessoas. Contabilidade. Várias pessoas. Eu vejo sempre ali a postagem, Carta de Valores. Bem legal. Sim. Show de bola. E aí eu assumi nessa época, lá em 2013, esse projeto da Carta de Valores. Tinha uma pessoa que fazia, saiu, surgiu a oportunidade e entrei. E aí começou a dar muito certo. Deu tão certo que aí eu sentei com o Flávio e a gente transformou a Carta de Valores num produto. Então, a Carta de Valores é uma ferramenta, mas ela é também um produto da MBM Business School. Que a gente vende para as empresas para fazer essa implementação, essa transformação cultural em suas equipes, né? E aí eu venho fazendo isso nos últimos 10 anos, aqui em São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Curitiba, região do ABC. Já fui fazer Carta de Valores até em Manaus, Lucio. Tivemos um cliente de lá que chamou e fomos que fomos. E aí, no começo da pandemia, a gente teve aí esse cenário desafiador, né? Onde nós vimos aí muitas das nossas atividades estacionadas, paradas, e com a gente não foi diferente. Porque a nossa especialidade até então eram treinamentos presenciais. E treinamento é aglomeração de pessoas, né? Sim. Então, no começo, suspende tudo. Paralisar a aula de minha MBM. época, a turma tinha 40 pessoas, se não me engano. Ali no novo hotel, né? A gente fazia aquele formato Nhu ali. E o Flávio ficava no meio ali, apresentando, né? Você estava sempre lá. Nesse formato ainda. Sim, show de bola. Sim. E aí, então, atividades paradas. E a gente começou a discutir internamente como que a gente poderia contribuir com os nossos clientes. Porque para o meio empresarial foi extremamente desafiador, né? Você ter as suas atividades paradas, e aí para a atividade, para a entrada financeira também, vencem, né? As contas, os boletos vão chegando. E a gente começou a organizar alguns encontros, alguns meetings,
para contribuir mesmo, para dar apoio emocional, estratégico para todas as empresas que fazem parte da nossa comunidade. E esses meetings foram um grande sucesso. E aí nós começamos a trazer alguns nomes de fora para trazer insights diferentes aí para os empresários que estão conosco. E aí, no meio disso tudo, a gente começou a ver os empresários apontando uma necessidade enorme ali de ajudar a lidar com as questões emocionais da equipe. Sim. Então, esse cenário desafiador estava gerando muito medo, não só no empreendedor, mas em todo o time. Medo de perder o trabalho, medo de trabalhar e se expor, né, ao vírus, medo do que seria o futuro, medo da tecnologia, né, porque de repente coisas que estavam previstas para acontecer dentro de 5 a 6 anos, a gente viu as empresas aí correndo para implementar em meses, né, atendimento pela internet, reunião por vídeo, venda pelo WhatsApp, e as pessoas não estavam preparadas para lidar com isso nessa velocidade. Sim. Então a gente olhou para essa necessidade e aí o Flávio me chamou e falou: Gino, é o seguinte, a gente está com essa necessidade aqui dos clientes e hoje quem eu vejo que teria um perfil, né, para isso, para tocar esse projeto comigo, seria você. Você topa? Sim. Aí eu pensei um pouquinho porque assim, a nossa especialidade sempre foi o presencial, né? E aí de repente iria migrar para o digital. E no digital é outro game, é outro jogo. É outra postura, é outro formato de treinamento. É diferente. O começo foi muito aprendizado, Lucio. Muito. Mas aí eu falei, quer saber? Vou me juntar com o Flávio ali. O Flávio tem a genialidade dele. Mas para você que fazia ao vivo, na frente de uma câmera, ou sei lá, eu acho que é tranquilo. Cara, é muito diferente, Lúcio. É? Muito diferente, muito diferente. Por quê? Quando você está no presencial, você tem ali a interação na hora, você percebe a reação instantaneamente das pessoas. Sim. Você pergunta, a pessoa já responde ali. No digital, a gente precisou, inclusive, educar as pessoas para aprenderem a participar de um treinamento digital. Tem que ter um mediador ali também, porque você está falando, e tem que ter uma pessoa ali que fica de olho no comentário das pessoas para ir respondendo, tal, tudo. Hoje eu trabalho com... Sou eu e mais 2, né? O Leandro, que está com a gente aqui, que é responsável pela parte de transmissão, toda a parte técnica. E eu tenho um assistente de sala que fica ali interagindo com os alunos, no chat, no bate-papo. Mas nas primeiras aulas, a gente não sabia que precisava disso. Então era assim... Isso aqui eu imaginei, né? Até porque eu faço as minhas anotações aqui também. Então, no começo, a gente foi com a cara e a coragem. Tipo, vamos ver qual é... Né? Como vai ser e vamos aprender. E aí deu muito certo, assim, de imediato, em questão de 30 dias, nós captamos 500 alunos, depois em 45 dias a gente chegou a 1.000 alunos, e todos, assim, em contratos contínuos com a gente, né, de recorrência, no mínimo de 1 ano ali. Só que as primeiras aulas, Lúcio, eram muito engraçadas, porque eram assim, eu na frente da câmera, a televisão para eu ver os alunos, porque a gente precisa desse contato, da interação ali. E aí tinha uma pessoa só na parte da técnica. Sabe onde era? Não. Na sala de casa. Mas hoje em dia já tem uma sala específica? A gente está migrando agora para um estúdio próprio. Legal. Mas a gente fazia na sala da minha casa. Montamos uma estrutura lá, ali, né? Para fazer acontecer. Legal. E aí era assim, tava aqui ministrando a aula, né, galera da Masterclass e tal, assunto eu me lembro, esse, assunto no aquele, início ali, tinha umas lives, tal, tudo, o Flávio ficava ali na sacada do apartamento, tal, tudo. Sim, e era assim, Lúcio, tipo, agora eu vou passar um vídeo para vocês. Colocava o vídeo, virava assim, pegava o celular e resolvendo problema de aluno. E gente com dificuldade. E gente que não conseguia conectar no Zoom, gente que tinha caído, não sei o quê. Parava o vídeo, voltava aqui para aula. Era a gente mesmo, eu ministrava... Você apresentava e resolvia os BO ao mesmo tempo ali. Resolvia os BOs. Aí depois a gente foi contratar uma pessoa para cuidar da experiência do aluno, né? Sim. Então, quando a gente fala do conceito de experiência do cliente, a gente tem que se preocupar com isso, né? Ter uma pessoa ali responsável por esse ponto de contato enquanto ele está vivendo essa experiência. Sim. E aí ajudou muito, muito, porque aí eu consegui de fato ministrar, né, os treinamentos com mais tranquilidade
e aprender de fato como fazer isso. Sim. Né? É outra dinâmica, assim. Você tem que usar a câmera, interagir pelo chat, interagir no gestual com a galera. Uhum. E a minha oratória toda sempre foi muito pro presencial. Uhum. Né? Sempre no presencial, na palestra ao Me vivo lembro ali. que você deu uma aula lá quando eu fiz o MBM. Não lembro exatamente qual aula que foi, mas você deve saber qual que É é. a aula Carta de Valores. Carta de valores. Isso. Aí. A gente fez uma simulação ali, né? Isso. Que eu Muito construo na hora bacana, com inclusive. vocês a visão e o propósito do grupo. Sim. E a gente termina construindo os valores ali, Sim. com todo mundo discutindo e tal. Que é a mesma dinâmica que eu faço dentro das empresas. Beleza. Show de bola. Cara, quando você chegou ao MBM, como é que era a estrutura? Tinha o Flávio, já tinha o Thiago, o Ivaldo, e que a empresa foi crescendo ao longo do tempo, né? Sim, Depois abriu sim. a turma lá de Ribeirão, Ribeirão, Curitiba, Curitiba, Mogi tem o das ABC, né? Cruzes, ABC. ABC agora a gente tá com uma praça em São José do Rio Preto também. São José do Rio Preto a A Camila Soré. Camila, deu uma Camila. aulona pra gente também. Um Isso. abraço, Camila. Beijo, Camila. Show de bola. Ela E a é Camila tá fantástica. comigo na University. Muito massa. A gente divide as turmas ali, ela tem uma energia fantástica. É, bem Energia legal maravilhosa. mesmo. Muito legal. Maravilhosa. Então, quando eu cheguei no MBM, o único treinador era o Flávio. Sim. Era o Flávio Garcia, o Ivaldo comercial. E eu acho que não dava 12 pessoas, 10, 12 pessoas. Em cada curso. Não, no total a equipe do MBM. Ah, na equipe, você tá dizendo. É. E aí entrou meio que na mesma época, eu, o Thiago, em seguida chegou a Camila, o Fred, mas todo Sim. mundo como trainee na época, né? Uhum. Sendo preparado ali pra... Todo mundo cursou ali e aí depois gostaram, foram ficando por ali Sim, e aí o pessoal foi absorvendo na equipe isso, os talentos ali. isso. E aí o processo de trainee do MBM também é um processo que exige bastante, Imagino. né? Nós assistimos... Conta pra gente aí um pouco aí dessa história aí. Olha, a preparação é assim, a gente faz o MBM Que o Flávio deve dar pelo uns menos mais umas feedback 4 ali. ou 5 vezes. Deve dar uns feedback ali, né? Eu sei como que é. Com bastante energia, É. com bastante energia, feedback transformador, Transformador, né? Isso. e que funciona. Funciona, Funciona realmente muito. funciona. Funciona muito. Então, assim, para a gente assumir, né, o posto de treinador, a gente precisa cursar o MBM pelo menos umas 4 ou 5 vezes Sim. ali. Hoje a gente tem um novo treinador sendo formado, que é o Thiago Ribeiro, que fez com a gente o MBM. Ele tem escolas de inglês, acho que chama Huggle Education. E ele está sendo preparado agora. Sim. Então ele já assistiu aí uns 3 MBM seguidos. Sim. Tem que estar presente. Começa em como tudo. anjo ali? Começa como anjo. Legal. Para entender as questões dos alunos, as dificuldades e tudo mais. Uhum. E aí, à medida que vai caminhando, a gente vai expondo esse treinador ali a dinâmica da sala, dando alguns conteúdos, né? Ele vai ali fazendo algumas apresentações e muito feedback. Muito feedback. Sim. Ah, é importante isso aí, né? Sim. É ali que a pessoa vai cortando as arestas, melhorando e ficando cada dia mais profissional, né? É, porque assim, o MBM em si, ele não é uma aula, Uhum. né? Quando a gente fala de aula, parece aquela coisa assim, vai uma pessoa lá na frente, transmite conhecimento, passa informação, todo mundo fica ali recebendo e pronto. O MBM é uma mentoria, Sim. né? E a experiência toda de um E dia aí de tem mentoria... vários temas ali, né? Porque são vários módulos. Sim, são vários módulos. E aí a pessoa vai passando por cada parte, né, Isso. É uma do jornada. conhecimento. É uma jornada. E aí vai esclarecendo cada pedacinho ali, né? E cada mentoria dessa é criada junto com os alunos, ali, junto com os Sim. empresários, né? Você participou, é interação o tempo todo, é troca de experiências o tempo todo. Então, exige-se uma postura muito específica de um treinador, né? Ele não é só um comunicador, não está ali só para passar uma informação. Ele precisa entender muito bem de pessoas, Sim. saber lidar com essas pessoas, né? Saber acolher as questões dessas pessoas, para daí gerar transformação. Sim.
Tem uma parte psicológica ali que a pessoa precisa entender, emoções, tal, tudo, né? Então, Sim, sim. bem legal. A gente fala no MBM que a empresa é a cara do dono, né? Então, Exato. se você está olhando para sua empresa, está tendo muitos problemas, tem coisas ali que te incomodam, é preciso que você olhe para você primeiramente, porque a origem de tudo é no fundador, né? Sim. E também essa pessoa precisa saber conduzir as pessoas, né? Isso é Sim. muito importante. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma boa vontade, quer empreender, quer fazer, quer acontecer. Só que se ela não externar isso, fica difícil, porque ninguém sabe o que tem ali dentro, né? Então é um pouco complexo isso. Para as pessoas que são mais introvertidas ali, você também foi um caso. Conta esse caso seu aí que você era uma pessoa introspectiva, não conseguia comunicar. Cara, Isso é era uma puta terrível. dificuldade. Acho que é uma das maiores dificuldades, né? Uhum. Tem organização, tem vários elementos ali, né? A técnica, a organização da empresa, tal, tudo. Mas se o líder ele for uma pessoa introspectiva, é muito complicado, porque Tem as coisas não uma, acontecem, né? tem uma pesquisa que diz assim que o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Sim. Só perde pro medo da morte. Só, então, assim, essa Tem coisa uns, da tem uns que preferem interação. morrer do que falar em público. É, E bem por aí? aí. Então, assim, eu tinha sempre fui muito tranquilo na questão de conversar com as Uhum. pessoas, mas sempre aquela comunicação mais superficial, sabe? Sim. Brincando, contando uma historinha aqui, outra ali, mas nunca aprofundando. Uhum. Esse era o Gino que chegou no MBM. Uhum. E aí, muitas vezes, eu acabava passando uma percepção, assim, de vazio, né? Porque Sim. a comunicação, ela te apresenta ali. Sim. E aí, ao longo do MBM, apanhando muito feedback, né? Muita construção ali. Aí eu comecei a entender, né? Alguns medos ali, né? Medo de julgamento, medo da exposição, medo do que pode vir do outro. E trabalhando isso, eu comecei a melhorar bastante a minha comunicação. Tanto que hoje eu trabalho com Sim. isso, né? Sim. Estou ali à frente dos treinamentos, à frente da University, me comunicando o tempo todo. Mas só para você ter uma ideia, ao longo de 12 meses de MBM, que era na época, Uhum. agora já são 18. 18. A gente costuma falar que os empresários criam verdadeiros amigos de infância, que Com você conhece certeza. ali. Tenho vários ali. Porque é uma Que troca. ficam, né? Pessoas que ficam, as pessoas crescem junto com você. Sim, Fica muito bacana, né? Eu tenho sim, grandes amigos ali. sim. E é uma troca muito grande, Sim. né? Muito significativa. Só que no meu caso, eu não trocava com ninguém, Sim. porque eu tinha medo de falar. Então eu entrava mudo, saía calado dos fóruns, das aulas. Eu não fiz nenhuma amizade durante o Mesmo no MBM, fórum? Que mesmo o no fórum fórum. ali é tão intimista ali e tal, Mesmo no tudo. fórum. Eu era o responsável pela ata. Tá, Fala aí que eu vou escrever. eu vou explicar pro pessoal. Fórum é o seguinte, eu tinha uma turma lá com 40 treinados, né? 40 empresários. E o fórum tinha um grupo com, acho que eram 8 no grupo. E aí a gente se reunia no particular para debater vários assuntos, vários temas das aulas, né? E ali naquela troca, um fazia a ata, tal, tudo, você conversava e geralmente as pessoas que são do fórum ainda são mais próximas ainda, né? Porque você tem um Sim. relacionamento estreito, vai até a empresa da pessoa, até a casa da pessoa, conhece ela muito bem, porque inclusive ela conta as histórias de vida dela ali e tal, as dificuldades, tal, tudo. Uhum. Então você conhece muito bem aquela pessoa, Sim. acaba criando Um um laço vínculo. muito bacana. Uhum. Show de bola. Esse é o fórum. Esse é o Tô fórum. dando um spoiler aqui. Esse é o fórum, esse é o fórum. Sempre muito produtivo o fórum. Muito. E aí, então, depois que eu terminei o MBM, tem duas amizades, né, que eu tenho, que são do meu grupo de MBM, que é a Inês e a Thaís Cunzolo. A Thaís, eu fui ficar amigo dela 2 anos depois que eu terminei o MBM. Sim. Que aí eu aprendi a falar, né? Aprendi a me comunicar. Uhum. E a Inês também, coisa de 1 ano e meio depois. A minha mudança com o MBM, Lúcio, foi tão grande que, Sim. assim, eu vi até alguns feedbacks internos na minha família. Sim. Depois de um tempo, que eu comecei a ouvir coisas assim, nossa, mas era
tão melhor antes, né? O que aconteceu que você Nossa. mudou tanto? Porque a gente podia falar o que fosse, que você não respondia, não Uhum. confrontava. Agora, nossa, tudo que a gente fala tem uma resposta, não dá nem pra brigar mais com você. Uhum. Ai, ai. Mas eu não vejo isso de um lado negativo, eu vejo de um lado positivo, né? Porque Sim. todo mundo podia falar o que quiser, Uhum. você não concordava e nem discordava. Era uma pessoa sem opinião, talvez. Talvez tinha opinião, mas você internalizava isso. Isso Sim. também não é muito bom, né? Não, não. Porque dificuldades de família, dificuldades na adolescência, no crescimento ali, você pode criar alguns monstros dentro de você. Fala, puta merda, não sei o que, isso aqui e tal. E E hoje, você não sabe o caminho, não sabe como resolver aquilo. e hoje eu tenho um E lema a pra mente mim. é cheio de, putz, crenças limitantes ali e E tal, se você não se tudo. comunica, você fica preso no seu mundo. Exato. Né? Você não acessa o mundo do outro e não deixa o outro acessar o seu mundo. Não, e aí o conhecimento também é muito importante para Sim, você quebrar algumas crenças limitantes, sim. matar alguns demônios dentro Uhum, da tua cabeça, dentro do teu sim. corpo, seu sentimento, né? Muita Uhum. coisa ali Hoje eu tenho uma que faz crença uma realmente comigo. transformação. Hoje eu tenho um lema comigo que eu Sim, sempre falo para os alunos do MBM quando eu vou me apresentar. Quer crescer? Precisa se expor. sim. Quer aprender? Precisa se expor. Num processo de aprendizado, o seu resultado ele vai ser proporcional à sua exposição. Se você não expor suas dúvidas, o conflito que aquela informação está trazendo, as suas dificuldades, o treinador em si ou os próprios colegas ali não vão ter condições, né, de te fornecer mais material para resolver aquilo. Então Uhum. você acaba limitando muito. Então, para mim, hoje é muito crucial isso de comunicar, de expor, porque eu vejo que é essencial. Você quer crescer, Sim. precisa falar, precisa externar. Uhum. Então, bom, você ali naquele seu mundinho, fechado, naquela conchinha. Sentimento, pô, era trocentos mil sentimentos e muitos ruins. Você não sabia como resolver, não tinha ferramenta, não tinha uma lógica para aquilo, né? Tem até um livro que eu citei, que é aquele Medo do Mundo, que O o Flávio Flávio menciona na aula. menciona na aula, né? Eu ia anotando os livros ali, depois dava uma passadinha em cada um. Bem interessante, né? Que a pessoa vive introspectiva ali e tal, tudo, e ela não consegue resolver, né? Então, quebrar as crenças, achar que o certo é certo, que o errado é errado, nem sempre o certo é certo, nem sempre o errado é errado. Depende do ponto de vista, Na verdade, o que era depende do que. certo ontem, hoje pode ser errado. Não, E o exatamente. errado hoje pode ser o certo de amanhã. Sim, Porque o mundo não é estático, a vida não é estática, tudo muda o tempo todo. exatamente. É bem. Isso é uma coisa, né, que você precisa de uma terapia, de uma psicologia para Sim. fazer. Eu nunca fiz terapia, tô para fazer. Mas assim, eu acho que eu já resolvi muitos conflitos internos aí na minha cabeça, tal, tudo. O MBM contribuiu demais com isso, né, para minha vida pessoal e para minha vida profissional, né? Por quê? Os desafios são eternos, né? Então, a gente tem desafio com o cliente toda a vida Sim. toda, tem desafio com os internos na empresa, tem desafios com a família. Então você tem desafios em todos os ramos aí, em toda a sua vida, como, Sim. né? Família, tudo, empresa. E é complicado, tudo é muito complexo, É né? porque envolve as suas questões com as questões das outras pessoas, né? Exatamente. Eu dei uma aula na University há 2 semanas E é atrás. difícil, porque às vezes a pessoa acha que o que ela o que ela fala ou o jeito daquela pessoa é o certo e nem sempre é Sim. o certo. Não existe Então, verdade absoluta, né? Eu exatamente. ministrei uma aula na MBM University há 2 semanas atrás, que eu deixei uma mensagem para os nossos alunos explicando assim: independente do que você faz, independente do que você trabalha com pessoas. Sim. Você trabalha na arquitetura, você Uhum. trabalha com pessoas. Sim. Você trabalha no varejo, você trabalha com pessoas. Sim. Você trabalha na saúde, você trabalha com pessoas. Uhum. Independente da área de atuação ou com o que quer que a gente trabalhe,
No fundo, a gente trabalha com pessoas. Sim, E não entender de pessoas te deixa em desvantagem no jogo. com certeza. Porque Eu acho que... cliente é pessoa, Aham, equipe é pessoa, família é pessoa, Sim. relacionamento é pessoa. exato. E para você aprender a lidar com as pessoas, primeiro você tem que aprender a lidar contigo, olhar para si. É exatamente isso. O crescimento é de dentro para fora. É de dentro para fora. Exatamente isso, né? Hoje em dia, que eu evoluí um pouco aí, né? Tô em uma busca eterna, mas eu sempre faço várias reflexões. Então, aconteceu uma situação, eu procuro entender primeiro, né? Você passa aquela raivinha, né? Tal, tudo. Fica Pa- tchutchuco. Fica tchutchuco, passou aquele momento, você faz a reflexão. Cara, ele tá certo? Ele tá errado? E se eu fosse ele? Né? Então eu olho do lado de lá, procuro entender. Depois eu olho do lado de cá, procuro entender. Né? Olho o todo. Depois eu faço reunião com a equipe para discutir o assunto. Então eu trato as dificuldades, cara, de uma forma fantástica, muito melhor, entendeu? E eu consigo fechar aquela gestalt. Por quê? Quando tem um BO, sempre tem uma gestalt, é uma questão ali que você não conseguiu Concluir, concluir. fechar. E, bicho, isso tem feito muito bem pra mim, né? Então, uma maneira que eu consegui de resolver diversas dificuldades na vida profissional, pessoal, e resolver isso de uma maneira bacana, né? Sim. E sempre quando eu faço essa reflexão e eu vejo, poxa, o outro lado é isso. Então eu procuro, como se fosse uma pós-venda, chegar ali e falar, meu cliente, pô, é isso, é aquilo. Então, de maneira, não no momento do calor, mas um pouco depois, tentar uma conversa ali amistosa, tal, tudo, para que aquilo não fique aquela coisa aberta, né? Que isso é um problema, entendeu? Sim. Isso é um O problema. problema é fingir que não existe a questão. Exato. Né? Eu Não, sei e aí onde, você vai, onde você vai que eu li. acumulando ali uma energia negativa que, cara, aquilo vai crescendo, Sim. né? E assim, às vezes a gente fica com receio de que, se eu for atrás do cliente, até nas relações pessoais mesmo, né? Sim. Se eu for atrás da pessoa, dependendo do que eu for falar, vai criar um afastamento, a pessoa não vai Ou gostar. vou receber uma bica Eu vou ali, né? vou receber um feedback. Um feedback. ali. E na verdade, assim, o que afasta as relações Sim, não são as coisas ditas, são os não ditos. é E verdade. isso vale para todas as nossas relações, Verdade. profissionais, pessoais. Quando você não fala, não externa, você não mostra, né, o ponto de dificuldade, você não traz aquilo para a luz. Quando você traz, pode gerar um incômodo no início, mas vai se iniciar uma discussão, uma construção, até que aquilo se resolva e aí feche a gestalt, né, como você disse. Exatamente. Feche o ciclo, Você feche falou a da questão. luz aí, eu me lembrei. Meu pai falava sempre uma frase que é assim: melhor você vermelhado uma vez do que ficar amarelando o resto da vida. Sensacional. Sensacional. Faz todo sentido, né? Sim. E nessas minhas avaliações aqui, que eu tava, né, você estava falando, eu tô pensando aqui na vida real, né, ou no que acontece. Também eu levo em conta o cliente. Por quê? Às vezes o cliente, ele não é daquela finesse, né? Então isso também tem que levar em conta. Pô, como é que é o comportamento desse cara? Não, ele é assim, tal, tudo, tá? Então, também não procuro ter essas pessoas muito próximas, né? Porque essas aí que, né, procuram o tempo todo estar em conflito. Isso não é uma coisa legal. Pessoas conflituosas tem em todo lugar, né? Tem. E elas impactam no seu redor, né? Na sua volta ali. Mas acho que você acaba formando o meio que você vive. Sim, Né? sim. Por quê? Se você tem uma pessoa conflituosa, se ela é interna, se ela é externa, se ela é externa, tudo bem, né? Porque pode ser um cliente que você fala, pô, eu tô sem prazo para fazer, entendeu? Você consegue ainda eliminar ou, né, ter um tratamento ali, pisar em ovos com aquela pessoa. Mas tem pessoas que só enxergam coisas ruins e dificuldades. Você faz lá um serviço com uma série de coisas, muitas coisas boas, e, putz, aconteceu uma coisinha ali. A pessoa parece que não sabe comunicar direito. Sim. Cara, isso é uma dificuldade. Sim. Porque o cara
fala de uma maneira que aí dá aquela reflexão, né? Você fala, meu, não é isso. A gente não tá errado, entendeu? Pô, por quê? Todo mundo é ser humano, né? Sim. Então, tudo acontece de todos os jeitos, em todos os trabalhos, em todas as empresas, né? Normal. E tô falando isso, tá? Porque trabalhamos com projetos de engenharia, né? Projetos de arquitetura. Então, tem um cliente que vai fazer uma casa. Depois ele quer mudar uma casa. Ele quer mudar um detalhe no projeto. Ou uma tomada que faltou, tal, tudo. Então, alguma coisa que pode ser resolvida de uma maneira muito simples. A gente faz verificações, a gente faz reuniões, né? Se durante as reuniões nenhum arquiteto viu ou nenhum cliente percebeu alguma coisa, é uma coisa natural. Então, fala, pô, tá faltando um pontinho aqui. Entendeu? Ou a pessoa ligar e dar aquela... Descascada. Exatamente, eu tava procurando a palavra aqui para não falar um palavrão aqui, né? Dá aquela descascada. Por quê? Isso acontece, né? E tem clientes que quando você faz um projeto, tá? Vou contar um caso de conflito aqui. Comum, inclusive. A gente faz um projeto. O projeto é autoral, né? Então, temos aqui um lavatório, vai ter um tubinho, uma água que vai sair ali. E essa água passa no ralo e vai embora. Beleza. Fizemos o projeto. Aí o cara liga, dá uma descascada. Pô, não quero que seja assim, que não sei o que sei o que lá. Beleza, o projeto é autoral. Então quem fez? O autor do projeto, quem está fazendo a hidráulica. E tem um padrão que a gente segue. Aí o cara liga e fala assim, não, eu quero que isso aqui venha descendo na parede. Na reunião ele devia ter falado, não espera entregar e depois liga, dá um chilique que tá errado. Não tá errado, tá certo, entendeu? Só que em alguns casos ele quer ser o projetista e nós somos o executor. A gente desenha o que tá na cabeça do cara. Mas a maioria das pessoas relaxa, né? Deixa a gente fazer o nosso trabalho e não liga para isso. É que sempre tem um presente. Isso, mas isso é um conflito, mas não é um conflito. Não é um conflito. É um conflito, mas não é um conflito. Não era para ser. Era só a pessoa falar assim, cara, eu gostaria que fosse dessa forma. Por quê? Não tá da forma que ele gostaria que foi feito. Mas você sabe uma coisa que ajuda muito a lidar com esse tipo de situação? A gente entender que... É isso que eu falo da reflexão. Cara, eu tô errado? Não. Aí pronto. Para mim, eu já resolvi a minha gestalt. Entendeu? Sim, Por quê? sim. Não, era só ele ter falado que é pra gente fazer do jeito que ele gostaria que fosse. A gente precisa dissociar, sabe? Sim. Então, muitas vezes, o que acontece? Você entra numa situação como essa, e aí você fica com aquele sentimento de que o cara está sendo daquele jeito contigo. Sim. Não é com você. Segundo a psicanálise, você é só um objeto, né, para realizar com ele, né? a pulsão de agressividade, a pulsão dele. Sim. Ali. Então, naquele momento, deu a sorte de ser você o objeto. Poderia ser o Joaquim, o José, o Jorge. Sim. Poderia ser qualquer pessoa ali. E aí, eu sou o primeiro da fila. O próximo que ele ligar vai ser o próximo, entendeu? Isso que eu falo. Quando uma pessoa tem essa pulsão de agressividade, é complicado. Mas quando você tem esse pensamento, isso respinga menos em você. Sim. Porque com certeza. Você vê que não é com nenhuma questão tua, sabe? E nas cartas de valores, tem algumas equipes que eu deixo uma frasezinha assim, que eu brinco com eles dão muita risada, mas que é uma verdade. A gente precisa entender que cliente também é gente. Sim. E gente é muito doida, Lúcio. Gente é muito doida, gente é ansiosa, gente é procrastinadora, gente é exigente, gente é de todo tipo. Eu entendo da seguinte forma, né? A emoção do cliente, né? Ele tá ansioso, ele tá construindo uma casa, é o sonho da vida dele, e ele tá empreendendo ali um dinheiro que talvez seja o dinheiro da vida dele, 1 milhão, 2 milhões, entendeu? E é esse olhar que a gente precisa ter, entender qual é a história por trás daquilo ali. Inclusive, porque às vezes não é só um fato de estresse. Na pandemia, cara,
gerou muito estresse. Por que que gerou muito estresse? Muito estresse. Pelo seguinte, os materiais subiram muito, o aço dobrou o valor. Então o cara tinha 3 milhões para fazer a casa dele. Cara, já estava no osso, já era o dinheiro que ele tinha juntado a vida toda. Chegou no final da obra, falta $500 mil. E o cara não tem aquele $500 mil. Então o cara tá à flor da pele. Sim. O empreiteiro tá ali, o engenheiro tá ali, nossa senhora. E o cara tá ansioso para mudar para casa. O negócio fica quente, também, né? O negócio fica quente. Então, por isso que também fazer obra é um pouco complexo ali. Sim, cara. sim. E é lidar com pessoas, tá vendo? Sim. O tempo todo. O tempo todo. E por trás de cada obra sempre tem um sonho, né, Lúcio? E a gente não sabe a representação daquele sonho para aquela pessoa. Exatamente. Ali. Quanto de esforço tem naquilo, quantos sacrifícios estão envolvidos naquilo. E aí, às vezes, uma coisa que pode parecer um detalhe, né, pra gente ali, pra quem é o dono do sonho, às vezes é a gota d'água de um tanque que já tá pra transbordar. Verdade. E aí você, às vezes, cai na sorte de ser o objeto do dia. Bem complexo isso aí, viu? Bem complexo mesmo. Cara, mas percebe que quando a gente olha assim, a gente sai do problema? Com certeza. Não, eu tenho feito muito não, isso, ele tá cara. falando isso, mas tipo, isso me ajuda demais, entendeu? Ele porque eu falei, eu faço essa reflexão, tal, tudo. E dessa forma eu consigo resolver diversos conflitos, diversos, cara. Sim. Não só meu, como da minha equipe, tal, que eu tenho feito muito isso, né? O pessoal adora, porque a gente resolve aqueles conflitos, às vezes o cliente e tal, tudo, às vezes eles mesmos já pegaram o meu jeito de ser e eles mesmos conseguem resolver os conflitos e aí já trazem um negócio já morno para mim, já tá? Estão caminhando contigo melhor, aí. Né? Lembra que eu falei que a empresa é a cara do dono? Sim. Se você está evoluindo, a sua equipe também vai evoluir. Com certeza, bastante. Bacana, tá muito legal lá a empresa, tá? A equipe, o clima da galera, tal. Então a gente tá no momento super top lá. Que Vamos show, ver, o ano parabéns. que vem já vou fazer o University aí com parte da equipe também, né? Perfeito. Eu tava com vontade de fazer esse ano, eu tô fazendo uma consultoria na empresa, né? Tô organizando todos os setores. Então a gente tá numa evolução ali, eterna, na verdade, né? Porque eu tô nessa busca. É o lifelong learning. Que a gente fala no MBN. É o aprendizado contínuo, aprendizado de longa data. É que quando você começa, aí você vê que aquilo, traz benefício pra gente, né? Sim. Aí você continua essa busca, vai buscando até mesmo, que eu falei, o próprio podcast aqui, a gente tocar nesses temas, as pessoas que estão assistindo falam, que legal, cara, nossa, que interessante. Então, ela começa uma busca também, né? E é eterna essa busca, lifelong learning, né? Que learning. Você passar uma vida aprendendo, né? Isso. Show de bola. A vida é uma escola eterna, né? Com certeza. Aquilo que a gente... Pegar, por exemplo, um curso superior, uma faculdade. Você entra numa faculdade lá para estudar 4 anos. Sim. Aquilo que você aprendeu no primeiro ano, quando chega no quarto, muitas vezes já não vale mais. E quando você forma, você esquece tudo e vai para o mercado de trabalho aprender. Outra realidade. E aí na University, a gente veio muito com essa proposta, sabe, Lúcio? Sim. De ajudar os profissionais a desenvolver as competências que realmente o mercado exige deles. Porque, infelizmente, a educação no nosso país, de uma forma geral, deixa muito a desejar, né? Sim. Não é uma educação que prepara realmente o profissional para o mercado de trabalho. Então, isso que você trouxe é muito comum. A pessoa faz lá anos de curso, se capacita, mas quando ela entra numa empresa para trabalhar, a realidade é outra. Sim. E aí o que você mais ouve é a pessoa falando assim, nossa, mas na faculdade eu aprendi de um jeito, agora eu tô vendo aqui que é outro. É totalmente diferente. Na faculdade eu aprendi assim. Não, mas aqui é diferente. Não, você aprende trabalhando, na verdade. É trabalhando. Na faculdade você aprende o técnico, faz a conta à mão ali, mas quando você chega para trabalhar na empresa, em qualquer profissão, imagino que em qualquer profissão, né? Então... E essas formações, elas oferecem o que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas. Exatamente. Né? E aí você vai para o mercado depois e conviver com pessoas te exige um outro tipo de competência, que são as chamadas soft skills. Exatamente. As competências comportamentais.
E na faculdade não te ensinam as soft skills. Exatamente. Então, nessa busca, exatamente no hard skills e soft skills, inclusive falei isso agora de manhã com outra pessoa que eu estava lá, né, com a Open Solution, que é do César Ixi, que cursou o MBM, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Por quê? Eu estou trazendo técnicos, né? Mapeando cada processo. A University também é você botar a técnica ali, né? Trazer os hard skills, né? Para as pessoas ali, os internos. Isso, na University a gente traz as soft skills. Soft skills. As soft skills. A gente Show. trabalha comportamento lá, Lucio. Então, por exemplo, a gente teve... nós estamos... Olha a coincidência. Cara, nós estávamos isso é muito falando sobre importante. conflitos, né? Sim. Nós estamos no meio, porque cada mês a gente desenvolve um tema diferente. Nós estamos no meio do tema sobre como lidar e extrair o melhor dos conflitos. Lidar com conflitos é uma competência comportamental. Sim. Nós já falamos Fala sobre... um pouco aí que eu quero aprender, hein? Dá um spoiler. Cara, esse tema tema tá muito legal de trabalhar com eles, assim, porque Cara, isso é fundamental. As pessoas, no geral, têm uma crença de que o conflito é sempre algo ruim. E nem sempre. O conflito também pode ser muito positivo e muito produtivo, desde que ele seja bem administrado. Conflito é uma coisa, briga é outra. Cara, a gente precisa separar as coisas, sabe? Sei. Um conflito de ideias, por exemplo, você vem com uma opinião e eu tenho uma opinião diferente. Se nós soubermos debater, dermos espaço um para ouvir o outro, a gente vai construir uma ideia que vai ser fenomenal. A gente vai construir uma ideia que vai ser muito melhor do que se você ficar só na sua opinião e eu só na minha opinião. Show de bola. Eu tenho feito isso só para complementar o que você tá falando, cara. Porque, nossa, como se diz, como se fosse o Flávio, ele botou a bola e eu chutei pro gol. Vamos fazer o cara, gol. O que eu tenho feito na minha empresa? Como eu falei para você, tem um conflito. Eu faço uma reflexão sobre aquele conflito. Sensacional. E aí eu trago minha equipe e falo assim, cara, o que a gente tá aprendendo com isso? O que a gente não deve fazer? Então, eu pego cada dificuldade e tomo aquilo como um aprendizado. Eu tenho feito isso, cara. Perfeito. Muito legal. Perfeito. E o pessoal adora, né? Fazer também a gente resolve internamente aquilo. Não fica aquela coisa ruim. Vira uma terapia da equipe. Cara, exatamente. Eu tô me sentindo um terapeuta lá, que eu falo pra caramba. E até o motivo do podcast aqui é esse, que eu falo demais com a equipe, né? O meu trabalho é basicamente esse. Tem 20 pessoas na equipe, então eu não sou mais a pessoa operacional e eu trato muito com a equipe, muito com o cliente. Então, basicamente isso. E você é um preparador. E aí eu fui desenvolvendo isso, entendeu? Muito legal mesmo. Sim. Show de bola. E o que você trouxe aí nessa conversa que você realiza com eles, né? De sentar e peraí, o que a gente aprendeu com isso, né? E tudo mais. Por mais que seja uma bucha, né? Sim, mas isso é essencial para a gente poder ressignificar a mesma situação. Sim. Né? Por mais estressante que tenha sido aquele momento, por mais dificultoso que tenha sido, tudo traz um aprendizado. E a gente precisa estar aberto a esse aprendizado, porque senão a gente deixa passar. E aí a possibilidade desse problema acontecer de novo se torna muito grande. Sim. Lá a gente trabalha muito também o conceito do erra rápido e arruma rápido, sabe? Que é de entender o erro, primeiro entender o erro como parte do aprendizado. Em muitas organizações existe aquela caça às bruxas, quando alguém erra, né? Ao invés de se procurar soluções, fica se procurando culpados. E isso não é construtivo. Com certeza. O que é construtivo é a gente olhar e pensar, peraí, se nós estamos tentando fazer algo novo, se a gente está tentando fazer algo diferente, se a gente está tentando fazer algo com esforço maior, vai errar. É difícil porque você tem que ter uma equipe altamente qualificada, os trabalhos exigem muito, são muito complexos. Tudo mudando a cada instante. Exatamente. Vai errar. Então, cara, não é errar. O processo é muito complexo, entendeu? Então, é entender o erro. Então, você tem que estar o tempo todo ali dando uma cortadinha, uma polida, uma cortadinha na aresta, tal, tudo. E entender o erro como parte do processo de aprendizagem. Sim. Né? O erro gera aprendizado. E aí, dentro das startups, que a gente usa muito como referência à cultura do Vale do Silício, né? Lá na University, tem muito esse lema. Me lembro do Blitzscaling. O Blitzscaling, o Flávio falou bastante disso. Então, a gente fala muito do erra rápido. O Blitzscaling foi o último evento que fui.
Você vê que faz do tempo já, hein? MBM Minds. Já fez um ano. Nossa senhora, então... Já fez um ano. Ai, meu Deus, preciso voltar à ativa aí. Compareça. Comparecer. Então, assim, esse conceito do erra rápido e arruma rápido, o que seria, né? Muitas vezes a gente deixa para confirmar se uma coisa está certa ou não no final do processo. Sim. Só que, por exemplo, vamos pegar exemplo aqui, uma obra. Isso é Se importante. você Show. deixa para ver se está certo ou errado só no final de um processo, Uhum. a possibilidade daquele erro ter se tornado algo grande e de você perceber aquilo tarde demais é enorme. Uhum. E aquilo vai te gerar um grande prejuízo. Errar rápido e arrumar rápido significa você fazer essas verificações em espaços menores de tempo. Então, dê um passo, verifica, tá certo ou tá errado? Se tá certo, ok, passo 2. Se tiver errado, corrige ali e arruma ali. Erra rápido e arruma rápido. E aí você erra pequeno, ou seja, o erro se torna algo que impacta menos no resultado do processo. É um erro com menor possibilidade de gerar prejuízo, de afetar o rendimento daquele trabalho. Show de bola, hein? E isso para eles é revelador, muito bom. assim, porque dentro das equipes, principalmente quando são empresas que têm gestão muito antiga, tem muito essa cultura, né? Ah, faz tudo primeiro, depois a gente faz uma conferência para ver se está tudo certo, depois de tudo pronto. Só que aí muitas vezes é tarde quando você percebe o erro ali. Sim, com certeza. Isso é um bom aprendizado aí, né? Sim. Muito legal. Cara, a gente tem essas verificações na minha empresa, né? Você falou aí, eu falei, putz, acertou ali aquele ponto, né? Uhum. E é um pouco complexo até fazer as próprias verificações, né? Talvez dessa forma que você falou aí, no passo a passo, fique um pouco mais fácil, tal, tudo, o trabalho um pouco mais fluido, né? Porque no final você tem que voltar ao processo e refazer um trabalho aí, que seja. Eu tive uma líder uma vez que ela falava assim que conferência é retrabalho. Sim. Aí vocês vão parar para olhar Cara, tudo de novo na verdade, e conferir. teve uma reunião do próprio Minds, né? Eu acho que é o da Dorma. Dorna, o Marco Aurélio. Exato. A gente estava num grupo, uma reunião do próprio Minds. E ele falou isso, cara. Meu, nós somos o maior escritório de contabilidade, acho que era isso. E a gente tinha uma conferência, cara, que dava um retrabalho, eu tinha que ter funcionários só para fazer isso. E aí ele capacitou a equipe de uma certa forma que o processo sai e não tem conferente. Isso. Tem que sair perfeito. Porque a conferência, na E aí verdade, ela tem que ser em tempo real. Arrumou isso. Você faz, né? Você dá um passo e confere, dá um passo e confere, dá um passo e confere. Uma outra ferramenta que ajuda também muito nisso é uma ferramenta da qualidade que chama Pokayoke. Conhece? Não conheço. Pokayoke é você criar processos à prova de falha. Por exemplo, esse seu notebook, ele tem uma entrada USB? Tem. Tem? Você consegue colocar um cabo USB ao contrário aí? Conectar se você conectar, você estraga, né? Você não consegue colocar. Isso é um Pokayoke. Sim. Eles criaram de uma forma que você só consegue fazer do jeito certo. Pokayoke. Pokayoke. Cara, vou pesquisar isso aí, hein? Pesquisa só aí. fazer do jeito certo. É fenomenal. Com certeza, muito bom. Então, para evitar, né, esses erros, essas duas formas de trabalho, né? Então, erra rápido e arruma rápido e um sistema à prova de falhas, Pokayoke. Sim, show de bola. Cara, e essas inspirações, inovações, a equipe tem que estar no lifelong learning ali, full time, né? Full time. Então, eu vejo que o Flávio vai sempre para Harvard, vai sempre para né, as faculdades, fazer os treinamentos, tal, tudo. Cara, mas é uma busca incessante, né? Todos nós, treinadores da MBM, a gente entra Conta nesse... aí, já tem a agenda anual. Ali. Olha, eu fui pro Vale do Silício agora em maio. Aí eu fiquei uma semana não, minto, 10 dias lá, visitando empresas de tecnologia, conhecendo todo esse ambiente das startups, né, para trazer, inclusive, conteúdos para a MBM University.
Uhum. O Flávio... Então você vai buscar lá na fonte, Sim, no pessoal que é o high level Isso. do assunto, né? isso. Nós já fizemos, acho que todos os treinadores da MBM, nós já fizemos treinamento com o Anthony Robbins nos Sim. Estados Unidos. Né? O Flávio já contou ali no Sim. treinamento, né? Ele fez várias vezes, Ele né, fez com o Tony vários. Robbins. Um deles eu fui junto com ele. E o restante dos Massa. treinadores também. O Flávio, ele vai levar um grupo de empresários agora, no começo do ano de 2023, para o Japão. Para o Japão. Porque nós organizamos algumas missões dentro do MBM para levar os empresários para ter essa experiência internacional. Uhum. Então, visitar algumas empresas, conhecer ali sistemas novos de trabalho, cultura diferenciada, Sim. para poder trazer insights para os seus negócios. Porque no Eu vi que mundo, ele Lúcio, teve acontece na- muita coisa. Dubai? Tiveram. Foi um tiveram, grupo foi pra lá, Dubai. até casou lá e tal. Foi, nas Maldivas. É, Sim, sim. show de Então, bola. essas missões elas já foram para Portugal, onde a gente fez uma parceria com a Universidade Católica de Lisboa. A gente teve uma outra missão que foi para Israel. Então, o pessoal foi lá Israel. para aprender sobre tecnologia, O segurança. pessoal é forte lá também. né? Muito forte, muito forte. Teve para Dubai e agora a próxima é a do Japão. Cara, show de bola. Ele tá trazendo aqui para São José dos Campos, né? Quem Sim. quiser ter acesso a todas essas informações, Entra no nosso site do MBM. show de bola. Bom demais, cara. Que honra fazer parte desse grupo, hein? Ah. Porque eu cursei, tô lá no Minds, né? Qual que era o Então, seu grupo, Lúcio? 7-8. 7-8. Isso. Tava o 7-8. Eltão lá, era nosso anjo. Sim, o A Elton galera, o Figura. Niklaus, né? Niklaus. Tem o Niklaus. Samuel da Dominus. Tem uma galera bacana, né? Sim. Vitor sim. da Cuevo tava lá. O Vitor e o Fernando. Eu fiz a carta de valores deles. Show de bola. A Foi muito Gisele legal. também, que você fez A a carta Gida de modelo. valores. É isso. Uhum. Várias pessoas ali, cara. Tem grandes amigos ali, grandes pessoas que ficaram aí, são brother, né? Eles me Sim. ligam, mandam mensagem, a gente se encontra, vai na minha casa, vou na casa deles, tal, tudo. Bem próximos mesmo, né? É a história dos vínculos, né, que a E gente também falou. tem um grupo, né? Tem um grupo do WhatsApp, tá meio apagadinho, né? Mas de vez em quando o pessoal se reúne ali, tal, tudo, vai tomar um chopp. Tem que promover esses encontros, viu? Porque a Sim. gente tem um grupo, que é o grupo 62. Uhum. O pessoal desse grupo 62, que é o grupo do Elton, que foi seu Sim. anjo, Claudemir da Lumiar, o Elton, o você Marcelo, chamou ele, tá dentro, o né? Marcelo da MIT, eles são do Marcelão. 62. Sim. Até hoje, pelo menos uma vez por mês, eles se encontram. Nossa, que legal, E eles se hein? encontram para fazer fórum, para continuar Maravilha. o lifelong learning deles. Cara, preciso falar isso na minha turma lá. Pessoal do 78 que estão assistindo, vamos fazer um encontro, né? E fazer um fórum aí que é fantástico, né? Por quê? Sim. Isso aí já é o pós-MBM. E aí a galera contar as experiências, como é que foi para eles, né? Porque quando você se forma ali, ainda você não construiu aquela transformação. Ao longo dos anos você vai mudando, construindo, lendo e tal, internalizando aquilo. E aí que eu falei, é de dentro para fora, né? E aí as coisas vão acontecendo na empresa e na vida profissional, pessoal, tal, muito legal mesmo. Sim, sim, é a consolidação. Exato. Né? A consolidação. Precisa. A gente usa muito o mito da caverna, né, Lúcio? Nossa, A gente demais. fala que assim, se você. Conta aí, essa fizer- é muito boa. É baseado no mito de Platão. Exato. Né? Então, como que é a história lá do mito Platão. da caverna do Platão? Haviam homens presos numa caverna ali, e a visão que eles tinham da vida fora da caverna era através da projeção das sombras na parede da caverna. Que As eram sombras causadas dos pela coqueiros ali e sombra tal, dos batia o coqueiros, vento. batia o sol, o vento, o fogo e Tem um projetava monstro as ali. sombras. E aquilo ali para eles era o mundo. Um belo dia, um ser humano decide sair da caverna, Sim. né? Foge, escapa, vai e ele vê que o mundo não é aquilo que eles tinham a ideia de só projetado ali na parede. Não tinha monstro. Não tinha ali fora. monstro, não tinha aqueles perigos. Uhum. E aí então ele se transformou, ele mudou e Inclusive, teve acesso ele ao saiu novo. dali e não viu só que não tinha monstro, como viu uma bela natureza, uma praia Sim. linda, uma natureza maravilhosa. Ele gostou do que ele viu. Exatamente. E aí quando a gente Foi gosta do que a gente vive, do que a gente maravilhoso vê, para ele, né? a gente volta para casa e quer contar para os nossos, né? Exato.
Só que no que ele voltou pra caverna, ele não foi aceito pelo grupo. Né? O grupo não... Todo mundo julgou ele. Todo mundo julgou. Você é louco. Nós estamos vendo os monstros ali. Sim. Ele, não, gente, é outra coisa e tal. E aí a gente fala que quando você passa por um processo de aprendizagem, Uhum. é você que está vivendo a transformação. Uhum. Você tem que focar em você no primeiro momento. O mundo ao seu redor não está participando daquilo ali. Então você vai ter que ser muito paciente. Essa ficha não tinha caído você para mim. conseguir... Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, tal, tudo. Isso. Hoje em dia eu enxergo bem. E aí você tem que ser muito paciente para levar para as pessoas, né? Isso, porque as pessoas não estão passando pelo processo. Uhum. E aí quando a gente fala de voltar para a caverna, é assim, você saiu da caverna, e aquela foi lá, vergonha aprendeu, também, se transformou. né? O medo do mundo. O medo no do mesmo mundo. caso seu. Eu tinha vergonha de falar para a equipe, não sabia como falar, não sei o quê. Hoje em dia é uma coisa natural, sabe? Eu falo, sou muito tranquilo no que eu falo. Eu acho que eu sou um cara legal, tal. As pessoas gostam de mim, então para mim é super gostoso. É que nem a gente tá fazendo aqui, né? Cara, é bom demais, né? Sim, conversar, sim. falar e aprender, porque quando eu estou falando, as fichas vão caindo. Sim. E aí, o Flávio, quando tava lá, o que ele tava lá falando, né? Dando treinamento, ele... Cara, tive um insight. Mas, ó, Gino, depois te falo pra você anotar aí. É bem isso mesmo. Vai caindo as fichas, cara. A hora que você tá falando ali e tal, tudo, as quando a coisas gente vão fala- se esclarecendo. Quando a gente fala, a gente não tá falando só pro outro. Uhum. A gente se ouve, né? Sim. A gente processa a informação para falar. Uhum. Então, ao fazer esse caminho, a informação gera insights. Com certeza. Então, Muito. né, para nós treinadores, por exemplo, quando a gente vai lá na frente passar um conhecimento, Uhum. a gente está ali empenhado, né, focado nas pessoas que estão à nossa volta ali para gerar transformação. Uhum. Mas é muito comum a gente estar falando ali, do nada vem um pensamento e fala, nossa, isso aqui era para mim hoje. Eu tô falando isso daqui que tá aqui, né, é o nosso conteúdo do dia e tal, mas isso daqui é para mim. Sim. E aí a ficha cai. Com certeza. Cara, essas fichas, para mim, né? Acho que fica de dica aí para quem estiver assistindo. Uhum. Eu praticamente apliquei isso em tudo na minha vida, né? Numa dificuldade com o cliente. Aí eu faço aquela reflexão e faço o que isso vai gerar de insights para mim, entendeu? Uhum. E é isso, para mim, é o lifelong learning, porque Sim. tudo que tá acontecendo à minha volta, eu tô aprendendo. Isso. Então, levei dessa forma e internalizei isso. Cara, excelente, cara. Eu E esse é o mudei conceito do lifelong muito a minha learning vida. mesmo. E esse é o conceito de lifelong learning mesmo, Lucio. É você desenvolver essa capacidade, essa habilidade de aprender o tempo todo. Tem um aprendizado formal, que é quando você busca um treinamento, busca um curso, busca uma qualificação. Mas você aprende numa conversa, você aprende numa experiência, você aprende assistindo filme, aprende ouvindo um podcast, Com certeza. né? O tempo todo tem aprendizados. Esse podcast aqui eu criei por conta disso, né? Para tentar, na verdade, o que eu faço internamente lá com a minha empresa, com a minha equipe, tentar trazer aqui os arquitetos, né? Que é o foco aqui do nosso podcast, e tentar gerar esses insights, né? Então, a hora que está conversando ali e tal, as fichas vão caindo, o caminho que cada arquiteto fez pode gerar um insight em um arquiteto que ainda é estudante, entendeu? Que está estudando arquitetura, ou um arquiteto que é um figurão na cidade, o cara é famoso, os outros verem como que esse arquiteto fez, como é que ele galgou a carreira dele, como ele construiu, né, o personagem dele ali, o persona, tal, tudo, né? Então, cara, o aprendizado é eterno, né? Muito legal. Cara, é show de bola mesmo. E falando em arquitetos, né? Só para a gente citar as pessoas que são da área, né? Que a gente conseguir lembrar. Eu acho que vai faltar alguns aqui. Vai. Pessoal, perdoe a gente caso caso a gente não lembre de todos, tá? Com certeza. Então, vamos citar aqui as pessoas que são da área, que já passaram pelo MBM, né? Joia. Vou começar. Tá, eu vou começar então por uma que é bem próxima de mim, para eu não esquecer, que ela é minha amiga mesmo. Que senão ela vai te matar. É, a Juliana Fazolo. A Juliana Fazolo fez... Mas ela é da área? Há bastante tempo, ela atua na área.
atua na área. Arquitetura? E a Ju, ela é arquiteta e ela tem uma marca de roupa também. A Ju, Pô, a Ju Ju, fez... não te conheço, mas o Gino já vai fazer a ponte pra gente se conhecer. Você precisa conhecer a Obra Tech Projetos. Aí, Juliana, Viu? arrumei pra você, hein? Quem mais? A Natasha. Natasha Pereira, A Natasha fez. A Juliana Soubia, Juliana Soubia, a Tatiota. Tatiota. Ô, falamos juntos, hein? Sincronizados. Tatiota. Tatiota. Manzoni. Quem mais? Manzoni fez. Posso falar de empresas relacionadas Claro. também, à arquitetura? Deve. Pode ser? O Luiz e a Silvana da Ecológica. Sim. Da Ecológica Revestimentos. O Rodrigo Cabral. Rodrigo Cabral. Rodrigo Cabral. Teve aqui já. Teve aqui. Da Temper Valley. Dá bom tempo. Legal. Figuraça. Nós fizemos um podcast, inclusive, excelente, cara. O podcast dele foi demais. Um abraço, Rodrigo. Tô devendo a visita aí na Temper Valley, hein? Isso, ele fez. Rodrigo Cabral. Quem mais? O Lucas fez? Decária, que O também Lucas tem uma Decária. construtora. Parceiraço. Os meninos, né? O Vitor, O Vitor da Coevo. da Coevo, Samuel. Samuel da Dominus Automação. Samuel também fez. Cara, tem muita gente. Muita hein? gente. Muita gente. Deixa eu ver. Juliana Soubia, eu falei? A Firmato, Firmato. a Lu Sim. fez também. Bastante Quem mais? gente aí, né? Bastante gente. Quem não fez, deve fazer. Muitos Sim, galera. contatos, muitos insights. Sim. Você vai fazer a sua empresa crescer e você também vai crescer, né, pessoalmente, né? Então, um crescimento pessoal e profissional aí, empresarial. Crescimento pessoal, profissional e empresarial. Empresa. Você já sabe falar aí de maneira melhor aí, mas O MBMAs. exatamente. Show Inclusive, de isso é bola. uma característica nossa da comunidade Ah, é? MBM, né? Ou isso não aconteceu com você? Algumas palavras acontece, que você né? começou Ótimo a acrescentar dia, no seu ótima dia, tarde. algumas Isso. mudanças. Tem. E às vezes as pessoas que estão de fora... É aquele curso da gratidão. Isso, é o curso da gratidão. Essa da gratidão é curso. engraçado. Não, eu vi que você começa com ótimo dia, ótima tarde, ótima noite aqui, né? Aham. As aulas da University já é a marca nossa. Sim. É extraordinário dia, galera. Vou mudar Já então vamos pra aqui. ó. extraordinário já. Extraordinário. E é engraçado porque assim... O Lucas Decária, quando ele entra na construtora, ele já... Extra! Dá um puta do... Isso. Nossa, dá pra saber a hora que ele chega lá. Ele dá um puta de um berrão lá, bem... Não, é que eu economizei um pouquinho na voz aqui, que o seu microfone é potente, né? É. Você Não, quer que eu senão faça dá o um boom. extraordinário? Melhor não, né? Ué, se quiser, fica à vontade. A casa é nossa. Pode fazer. Vou tomar uma Vai lá, aguinha vai aqui, lá. Vai. Ó, faz uma aula aí da University. Dá uma palhinha pra gente eu aí. vou te ensinar então a fazer um extraordinário dia Bora, vamos ver e o se eu- fechamento nosso da aula também, ok? Bora. Vamos Ok? lá. Desafio, Vamos lá. hein? Desafio, vamos lá, gente. Tomara que a voz funcione agora. Então a gente começa as aulas assim. O Leandrão tomar tá uma lá, liga a câmera e tal. Na hora que ligou a câmera, eu entro. E aí eu falo sempre o nome da sala, tá? Então eu vou fingir Sim. que é a primeira sala aqui agora, ok? Sim. Então a gente começa mais ou menos assim. Extraordinário dia, Sala Tóquio! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass da MBM University. E para a gente começar esse nosso dia de muitos aprendizados, eu convido cada um de vocês a abrir as suas câmeras, a abrir os seus microfones, para mandar para nós aqui também o seu extraordinário dia. Extraordinário dia, galera! Rapaz, eu não sei se eu vou conseguir fazer todo isso, né? Eu preciso aqui do briefing aqui para eu poder fazer. E aí no final a gente tem um cumprimento também. Então assim, terminou a aula, 1h30 de mentoria com o pessoal ali no Zoom e tal. Aí no final, eu falo pra todo mundo colocar a mãozinha pra frente. Você pode fazer comigo. Isso, coloca a mãozinha pra frente. Se mandando energia pra câmera, mandando pra câmera energia. Aí eu conto até 3. No 3, a gente vai fazer um University. Mas é com um U bem alongado, sabe? Sei. Então mais ou menos assim, ó. Bora. 1, 2, 3. University. University! Errei. Vamos de novo. 1, 2, 3. University! Bora lá. Bora. Deixa eu ver se eu consigo, hein? Vou afastar aqui um pouco para não Eita. dar um boom aqui. Extraordinário dia, turma Japão. Isso. Estamos aqui com um material maravilhoso para fazer
essa turma, esse curso, esse treinamento, né? A nossa aula de hoje extraordinária, maravilhosa. Vamos Aí fazer não um me lembro. extraordinário dia, MansaCast? Vamos. Bora? Capricha no extraordinário dia, MansaCast. Bora. Bora. Você ou eu? Ou os Você. dois juntos? Você. Tô sendo seu coach agora. Ah, beleza. Extraordinário dia! Mais um maravilhoso, extraordinário MansaCast. Aê! Show de bola. É bom, né? Aquela energia. Dá aquela tal, energia tudo. diferente, né? É maravilhoso. E aí as pessoas pros elas começam a tímidos, replicar isso, sabia, Lúcio? os tímidos vão ficar assim. Ai, eu não vou fazer isso, não. Tô com vergonha. Começa assim. Depois de 2 meses, os alunos já estão lá fazendo isso na câmera. E olha o que Cê acontece. sabe? Eu tenho um vídeo de uma colaboradora de uma empresa dando depoimento pra gente. Sim. Que ela tem uma filha de 9 anos e a filha chega na escola desejando extraordinário dia pra todo mundo. Sim. E aí foram perguntar na escola pra ela por que era extraordinário. Aí ela foi explicar que é um que curso que minha a gente mãe faz fala- da MBA, nananã, tal. Agora todo mundo da sala fala extraordinário dia. Show de bola. Tá. E gratidão também. E gratidão, e gratidão. Tá esquecendo do gratidão. Você sabe que passou pela minha cabeça, mas passou e eu varri aquilo da minha cabeça. Quando, né, sonhei, vou fazer o MansaCast, tal, tudo, vou lá, uma puta empolgação, né, aquela coisa, tava doido com a ideia. E aí, fiz o estúdio, tal, durante a construção aqui, bateu aquela dúvida. Assim, poxa, mas eu vou lá, vou apresentar, eu vou falar na frente de todo mundo, as pessoas vão me julgar. E se eu errar uma palavra? E se eu enrolar a língua? E se eu gaguejar? Depois, cara, aí pensei em fazer um coaching, tal, em treinar, em fazer acontecer. Depois eu pensei, não, eu vou lá e vou ser o Lúcio. Eu gosto, acho que tá legal, tá tudo certo, entendeu? É claro que a gente vai tendo uma evolução, né? Sim, A gente vai apresentando aprimorando. aqui, vai aprimorando, vai aprendendo também e também vai perdendo um pouco de vergonha, né? Então, você dá uma engasgadinha ali no começo, às vezes erra uma palavra, tal, tudo. Tem um livro que chama Outliers. Opa! Ele fala que para você se tornar um outlier, ou seja, uma pessoa fora de série, né? Uma pessoa incrível, extraordinária naquilo que você faz, você precisa de pelo menos 10.000 horas fazendo aquilo. Nossa, então tô a caminho, hein? E aí 10.000 horas? Uma das histórias que ele conta é do Bill Gates. A genialidade do Bill Gates, como que surgiu. Se eu pensar assim, 10.000 horas, cada podcast tem 1 hora mais ou menos, preciso de 10.000 podcasts. 10.000 podcasts. A gente tá a caminho já, Aí. né? Tem uns 30 gravados. Mas para cada 1 hora de Tá podcast... faltando uns 9.000 e cacetada Mas aí. para cada 1 hora de podcast que é divulgado, Sim. tem outras horas que são gravadas ali, né? Porque passa por uma edição, não tem isso tudo? Não, a gente geralmente passa na íntegra. Só Ah, corta entendi. só um errinho, só alguma coisinha que Ah. acontecer. Mas a gente passa na íntegra. É ótimo saber disso agora, já na segunda metade, depois que eu já falei um monte de coisa. Gratidão, Lúcio. Que isso, você foi perfeito. Você foi Perfeito. perfeito. Ótimo. Ou Mas, olha, imperfeito. Não tem isso. problema também ser imperfeito. verdade. Porque é muito Humaniza. difícil ser perfeito, né? Sim. Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas você sabe que o que você estava falando antes, sobre a questão do pensar, né? Pensar muito antes de iniciar o podcast. Vou gaguejar, vou errar. É uma e tal. reflexão ali, você sai da casinha e perde aquele medo, Isso. chuta o balde e Sim, pronto. sim. Tudo E certo. você se desprendeu do perfeccionismo. Sim. O perfeccionismo, ele pode aparentemente trazer alguns resultados positivos, né? Sim. Só que ele tem um outro lado, né? Ele tem um lado sombrio, que é o lado de te impedir de dar o próximo passo. Sim. E aí você pode ver que hoje, com a bagagem que você já criou, a quantidade de sessões aqui que você já fez, né? Com de certeza. Eu podcasts, assisto o primeiro e assisto o 20º, cara, você evoluiu. bem diferente. E aí tudo aquilo que você tinha medo, que o seu perfeccionismo ficava buzinando, vai gaguejar, vai errar. O que você percebe agora? Que tudo isso aconteceu. Sim. Só que você deu conta. Sim. O perfeccionismo é a fantasia de que a gente não vai dar conta. Sim. Porque tudo vai acontecer.
Vai errar, vai dar problema, Com vai ter certeza, que faz ter jogo de parte. cintura. Faz parte do processo. Faz parte, só que é só vivendo o processo que Sim. você consegue aprender. Uhum. Exatamente o que eu falo para você num trabalho, né? Então, algumas coisas não chamo nem de erros, né? Citei aquele exemplo. Coisas acontecem, mas faz parte do processo também, Isso. entendeu? Porque a perfeição eu fiz e achei perfeito, mas para você pode não estar perfeito. As pessoas têm percepções diferentes. Exatamente. Então, normal, né? Sim. Então, ser imperfeito é maravilhoso. Acho que é melhor do que ser perfeito, viu? Sim, sim. Tem outra Porque dá um recomendação nível de livro. tranquilidade pra você, velho, que, putz, tá tudo certo, entendeu? Não tem problema. Tem um outro livro que fala disso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu tenho uma amiga que eu entrevistei aqui, Luana Ganzert. Acho que foi ontem. Cara, ela escreve sobre isso, né? Ela fala que ser imperfeito, tudo bem ser imperfeito, né? Então, é um processo também. Que depois do MBM, eu também já fiz trocentos mil treinamentos, coachings, Joel J, tal, tudo. Fui e continuo, Destravou cara. e foi, né? É o lifelong learning, né? A gente Isso. continua aí nesse Isso, processo. Então, isso. leitura, assisto muito podcast e tal, tudo. E é isso, né? Então, nesses estudos aprendi sobre a imperfeição também, tá tudo bem, né? Então, Sim. porque nem sempre o certo é certo, depende do ponto de vista. E o certo é certo hoje. É. Amanhã você não sabe se esse certo continua certo. Eu tive casos até na minha equipe mesmo, né? Pessoas ali que não quiseram assumir um posto ou tal, isso não é para mim, tal, tudo. Foi legal. Por quê? Na reflexão, né, que eu faço, cara, ela primeiro, a pessoa assumiu que aquilo não era para ela, porque isso podia trazer um problema para a empresa. E segundo, que tá certo também ela não ser o que a gente imaginou que fosse. Tudo bem. Então as pessoas ficam projetando, né? Ainda mais na família, né? Você imagina um pai ali que é médico que quer que o filho seja médico. Ah, não quero ser médico. Ou que o pai quer que o filho seja assim ou seja assado, né? Então, putz, isso pode trazer uma dor aí pro filho e pra família, né? Muito complexa ali, muito complicado. E uma demora para essa pessoa encontrar o seu propósito. Sabe qual que é o problema? Numa família, por exemplo, o filho, ele é um jovem, ou é uma criança, ou é um adolescente, e ele tem várias coisas ali, e nem sempre tem um acompanhamento psicológico ou um terapeuta para resolver isso, entendeu? Eu sou da seguinte opinião, demora uma eu acho vida. que todo mundo deveria fazer terapia. Vou colocar o seu caso aqui, beleza? O Gino tava dentro da caverninha dele lá, aquela conchinha. Sim. Tô aqui, tem uma pizzaria, mas se o cara pintar no balcão ali pra pedir uma pizza, eu mando o cara lá atender, porque eu tenho vergonha de falar com o cara. Meu, e quando você era adolescente, se você tivesse tratado isso, sua vida tinha sido construída de outra forma. Sim. Né? Então, vamos dizer, você podia ter aproveitado mais a vida ou aprendido um pouco antes, né? E você tinha talvez construído sua vida de forma diferente, tal, tudo. Isso traria muitos benefícios para você e pode trazer para quem está assistindo, tem um filho que tem dificuldade, tal, tudo, né? Então a pessoa pode pegar isso para você ou entender aquele problema dentro daquela família e tratar isso. Eu me formei em psicanálise, né? Eu sempre tive essa Isso opinião. Isso é muito bom. Muita gente ali do MBM, né? É da área e tal. E assim, até porque trabalha com o ser humano, né? E com a terapia, o que acontece? Tem muito mito, né? As pessoas interpretam terapia de forma errada. Mas você fez a psicanálise depois, né? Eu fiz depois. Você fez a administração, montou a pizzaria e depois no MBM ali. E aí você foi cursar isso primeiro para depois fazer a psicanálise. Sim. Eu já estava no MBM quando eu fiz. Sim. Então, sobre a terapia, né? As pessoas criam mitos sobre isso. Então, na minha família, por exemplo,
terapia é coisa de louco. Eu ia falar isso, vai cuidar de doido? A gente mais ouve falar. Já tive amigos falando assim, pra que terapia? A minha terapia eu faço no bar. Tem 4 amigos que eu encontro uma vez por semana, a gente conversa lá e isso aí é a minha terapia. Sim. Eu falo, gente, isso não, nenhuma das duas coisas é terapia. Sim. Né? A terapia é um processo guiado por um profissional que vai estar ali na sua frente, sem julgamento, sem te rotular, para te deixar à vontade para você falar sobre as suas questões e que vai te fazer pontuações técnicas sobre como você pode melhorar e evoluir naquilo. Uhum. Então é um auxílio profissional para você lidar com as suas questões. Sim. Porque sozinhos a gente consegue ir até a página X, porque as nossas próprias questões não deixam a gente caminhar. Então, Não, e você não tem ferramentas ou conhecimento para e até o ponto construir de o vista. caminho. A gente ponto aqui, de vista. do jeito que a gente está sentado Ponto aqui, de vista é uma ferramenta. Eu Pra mim é. só consigo enxergar daqui para aí. Sim. Você só consegue enxergar o contrário, Sim. daí para cá. Certo. Se tiver uma coisa errada acontecendo atrás de você, se eu não te falar, se você não ouvir o meu ponto de vista, tá tudo certo. Não tem como você saber. Não foi um feedback. Tô brincando. Mas percebe? Eu acho que é didático explicar dessa forma, sabe? A gente precisa do ponto de vista do outro. Sim. E quando a gente fala de uma terapia, a gente tem um ponto de vista profissional. Não, então. Mas eu vou aproveitar esse gancho aí que você cursou psicanálise. Uhum. Cara, conta aí esse processo. Você entra um, sai outro. Sim. Que aí você... se conheceu, teve ferramentas ali, habilidades e tal. Faz total diferença. Mas conta essa passagem aí, cara, que, deve ter sido super importante, cara. Sim. Foram 3 anos bem intensos. Na onde? Muito intensos. Eu fiz aqui em São José dos Campos mesmo, mas era uma escola de São Paulo. Sim. Até a minha mestra, Selma, beijo, Selma. Depois eu vou mandar pra ela. Sim. Tivemos uma mestra maravilhosa, a Juliana Fazolo, fez psicanálise comigo. Nossa, maravilha. Mas tem que trazer a Ju aqui. Vou trazer, ela é arquiteta. A Ju tem a Ju, tá convidada, hein? A Ju tem a marca de moda, é arquiteta, fez psicanálise. Demorou. Vai render muito, viu? Ixi. Então, assim, foram 3 anos bem intensos, Lúcio. É um curso vivencial também. Uhum. Então, você vai estudar ali todas as questões trazidas pela psicanálise, muito baseado em Freud. A gente estuda um pouquinho de Jung, Lacan também. E aí, cada assunto que você trabalha, você é levado a olhar para si. Com certeza. Para si. E aí tem vários momentos na psicanálise. Quando você entra, nos primeiros meses, você vira uma metralhadora de feedback. Sim. Você acredita que você vai curar o mundo. Que você está qualificado para diagnosticar todas as pessoas à sua volta. Sim. Cara, eu virei um inferno na minha família. Nossa. Era assim, 2 palavrinhas que alguém falava, é isso, isso, isso. Já dava aquela devolutiva Já dava na aquela. hora. Sentava assim, porque quando eu era criança, vocês fizeram tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tem um momento que você tem que parar e pensar, peraí, quem é que está passando pelo processo? Sou eu ou são eles? Sim. Eu estou passando. Eu tenho informação. Eles não têm a informação. E também, talvez não seja o momento de dar feedback e às vezes o feedback também não é muito bem-vindo. Se a pessoa não estiver aberta para aquilo. Sim. E aí a Selma, minha mestra, ela tinha uma frase que ela repetia direto, que era o máximo. Ela vai dar vontade de falar. Mas na hora que der vontade de falar, sabe o que você faz? Morde a língua até sangrar. Porque se a pessoa quiser ouvir um parecer psicanalítico, concorda comigo que ela vai procurar uma ajuda? Tô até com medo, hein? Você tá mirando pra mim aqui. Rapaz, lá vem. Mas, ué, se você quiser um parecer de psicanalista. Particular depois. Você vai virar pra ela e falar assim, Gino, vai queimar o filme aqui. Quero abrir uma coisa com você, me dá um parecer e tal. Ou então a pessoa vai procurar um profissional. Com certeza. Ali. Aí você sai distribuindo isso à torta e direito. Sim. Muita gente não tem lógica. Não tem lógica. Mas tem esse momento na psicanálise. E às vezes pode não pegar muito bem. Não pega. Que eu falei, a pessoa não tá no momento de feedback. Você começa a deixar as pessoas tensas. Quem é você para ficar me julgando? Né? Aquela fica mimimi, né? Isso. Mimizenta ali. Logo tal. eu, ser perfeito do mundo, você me julgando? Com certeza. Então tem esse momento na psicanálise. Aí tem um segundo momento que você começa a se diagnosticar com tudo. Tudo que é patologia que você estuda,
Você vai fazendo um checklist. Tem você um fala pouquinho assim, disso. Nossa, aquilo Nossa, que ela falou também tem um eu pouquinho tenho disso. isso. O Cara, eu cara. tenho isso. hum, Tenho isso. Nossa, é Mas todo assim, mundo deve ter um pouquinho de tudo, né? a cada mês você tem um diagnóstico, um autodiagnóstico diferente. Sim. E aí tem um outro momento que é você realmente Pô, tô achando lidar legal, hein? conscientemente com isso, porque na psicanálise você é obrigado a fazer um processo terapêutico junto, que é a análise didática, Sim. para justamente você separar suas questões dos conteúdos ali e se preparar para atender pacientes, porque o atendimento ao paciente você não pode misturar suas questões, né? Sim. Então tem esse ciclo ali. Então, até você chegar no final com conteúdo, com bagagem e se sentir à vontade com isso, você tem esses momentos. Metralhadora de feedback, autodiagnóstico, aí depois vem a compaixão. Você fala, Sim. somos humanos. Sim. Somos humanos e todo mundo está aqui fazendo Aí você o chega no tudo bem, né? suficiente. Errar Tudo é certo bem, também. tudo bem, Tudo bem. tudo bem. Igual, hoje eu olho para minha família, né? No começo da psicanálise. Uhum. Sentava com a família assim. Não, porque quando eu era criança, vocês me criaram fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, sabe qual foi o resultado que isso me gerou? Que hoje eu sou um adulto assim, assim, assado, por conta disso que vocês Nossa. fizeram. Na metralhadora Essa era a mesmo, né? conversa, Lúcio. Pô, já saía a pau antes do almoço ali, já ficava aquele climão na casa. Final da psicanálise. Terminou o curso de Ai, meu Deus. psicanálise. Ó, tem muita gente assistindo aí e falou, cara, acho que ele tá falando de mim, hein? Isso Não é você, é o Gino, tá? não é persecutório, hein? Ah. Aí, final do curso da psicanálise. Aí mudou o tom do almoço. Que aí geralmente é assim, minha avó, minha mãe, começando assim. Eles são lá de Campos ainda? Moram em Caraguá. Caraguá. Aí a conversa é assim. Ai, você sabe, né, que a gente queria ter feito tudo tão melhor, né, e tal. Mas a gente é tão feliz com os caminhos que você escolheu. Sim. Agora eu já faço outro trabalho com Sim. elas, que é de olhar e falar assim: vocês fizeram o melhor de vocês. Sim. Vocês fizeram o suficiente. Era o que eles podiam entregar, Isso. né? É o que eles tinham. E eles falam: olha, pra entregar. graças ao que vocês me entregaram, Sim. é que eu procurei os caminhos que eu escolhi para ser o que eu sou hoje. Aham. Ali. Então tem muita coisa positiva nisso, né? Sim. E a gente precisa entender que as pessoas fazem o suficiente, né? Sua mãe, seu pai fez o melhor que eles Sim. que pôde com o que eles tinham, porque eles também tiveram um pai e uma mãe que plantou as neuroses neles ali, né? E na nossa formatura da psicanálise foi muito engraçado o começo do discurso da formatura da nossa mestra. Ela começou o discurso assim, então. Eu quero agradecer primeiramente aos meus pais e aos pais de cada um dos alunos que estão aqui hoje. Sim. Porque foi graças a vocês que nós criamos as nossas neuroses e procuramos um processo de cura, Sim. que é a psicanálise. Legal. Ali. E assim, não adianta, todo mundo é humano, né, Lúcio? Sim. Cada pai, cada mãe faz o seu melhor, faz o suficiente. E a gente precisa ter essa compaixão de olhar para os nossos, né? De reconhecer que lá atrás existia um nível de instrução, um nível de informação X, que hoje nós temos outras informações, outra instrução. Cara, tem informação demais, né? Se a pessoa não filtrar, ela fica ali até perdido no mar de informação. E nem sempre você pode acreditar em tudo ou você está apto a fazer tudo que você tem de informação ali. Pode ser um pouco arriscado, tal. Tudo. Você já ouviu uma palavra infoxicação? Não, essa é a primeira. Né? Ah, já. A infoxicação é a intoxicação por informações. Sim. A gente está Vai ter que consumindo dar uma informação filtrada, né? o tempo todo. O tempo todo. E assim, você satura, né, o seu cérebro de informações se você não for transformar aquilo em ações. Né? Então, por exemplo, começo da pandemia, Gino, começo da pandemia era assim, jornal, 24 horas na televisão, trabalhando do lado, né? E toda a informação olhando ali. Depois de uns dias, eu comecei a ficar sem energia, sem conseguir focar. Porque só ficava aquelas informações na minha cabeça ali. Só coisa ruim também, Isso. Né? E aí você vê, ó, intoxicação por informações. Sim. Então você precisa selecionar a informação que você consome e principalmente... Eu dou uma filtrada. Consumir... Porque, geralmente também eu não curto coisas... Né, eu tenho os meus gostos ali, né? E você precisa consumir uma quantidade que você dê conta de transformar aquilo em alguma coisa. Sim. Porque senão é como se você estivesse enchendo um saco de lixo sem fundo.
ali. Sim. Só colocando informação que não vai dar em nada. Legal. Então, é aprender, né? Informação, transformar a informação em aprendizado, transformar o aprendizado em Uhum. ação. Show de bola. Tô dando uma anotadinha aqui nas Eu vejo que você tá dicas. cheio de anotar aí, né, Tô Lúcio? cheio, eu anoto bastante coisas aqui. Gino, Ótimo. cara, parabéns, Gino, pela pessoa que você é, né? Pelo que você construiu aí na sua vida, né? Um cara fantástico aí, a cabeça maravilhosa, né? Buscou o conhecimento, né? E vou aproveitar aqui, vou fazer uma leitura do Gino aqui. Opa. Tchan, 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 tchan. Beleza? Tá pronto? Olha lá, até matou a Já tomei água uma agora, aguinha aqui. porque Vamos lá. Vamos lá. Gino Prado nasceu em Campos do Jordão, mudou para o litoral, depois ele veio para São José dos Campos, né? Estudou adolescente com 17 anos e ele trabalhou em buffet, em eventos, trabalhou também numa transportadora e ali ele depois foi empreender, montou uma pizzaria que ali deve ter sido o ó do Borogodó, né? Tudo de ruim estava reunido no mesmo lugar, né? Que eu imagino, emocional, financeiro, a vergonha estava internalizado, você não conseguia comunicar com as pessoas e você, por intermédio do Ivaldo, conheceu o MBM, né? Então, você tinha ali no MBM, você teve grandes aprendizados, tal tudo, mas mesmo durante aquele curso, você continuou aquele cara fechado dentro da sua caverninha, caverna do Gino, né? Uhum. E depois que você se formou, você gostou muito do curso, daquilo que você aprendeu ali e colou no Flávio, colou no curso, estava ali sempre ali ajudando, né? Montar o material, não sei o que, tal, tudo. E um cliente do MBM pediu para você ajudar ele ali em um momento de dificuldade a fazer as tarefas, cumprir todo aquele as tarefas do MBM também que são bastantes, né? As aplicabilidades que você vai fazendo dentro da tua empresa. E legal. E o MBM ele fazia um coaching ali, treinava, não é coaching a palavra, consultoria. Fazia uma consultoria nas empresas. E beleza, esse amigo que tinha te chamado para fazer as aplicabilidades, né? O pessoal do MBM chegou lá e falou: cara, mas era isso que a gente ia fazer. Chegamos aqui e já está feito. E aí o pessoal do MBM, o Flávio, o Ivaldo, começaram a enxergar o Gino ali. E o Gino começou a se aproximar e a construir a carta de valores, né? Começou ali, faz até hoje a carta de valores com maestria, né? Muito legal, cara. E é um momento mágico ali, né? Sim. Que você chega, tem os funcionários, as pessoas se emocionam ali quando faz a carta de valores. Puta, é lindo, né? É um divisor de águas nas empresas, sabe, Lúcio? É um divisor de águas. Porque é o momento que a gente gera reconhecimento e pertencimento para as pessoas que fazem a empresa ser o que ela é. E, ao mesmo tempo, ao dar voz para essas pessoas, a gente cria estratégias em conjunto ali para que a convivência seja melhor, o clima seja melhor e, consequentemente, os resultados da empresa também sejam melhores. Show de bola. Você cria, implanta, é a implantação inicial da cultura empresarial. Exato. Que o cara tá mudando a chave. Eu vou varrer aqui tudo que eu pensava na minha empresa e daqui para frente nós vamos ser diferente. Joga tudo no lixo e vamos começar de novo. Um novo momento. Show de bola. E você, nessa carta de valores, está fazendo isso há 10 anos já. 10 né? anos. Depois, há 2 anos ou 3 já, veio a pandemia. Putz, aquela dificuldade. Sala vazia. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês começaram a fazer ali um online, tal, tudo. Alguns clientes falavam, pô, a gente precisava replicar isso aqui para a equipe, né? A equipe
a empresa aqui, os líderes da minha equipe, para que eles peguem essa cultura e levem para eles também, para entrar na vibe do MBM, que é muito legal, né? Então, às vezes você tá na vibe, mas alguém não tá ali, tem aquele cara com aquela nuvem negra em cima ali, fica um pouco complicado, né? E aí vocês tiveram um insight ali de fazer esse MBM University. Isso. E aí começaram na pandemia, puta, sucesso total, né? Porque aí o negócio estourou mesmo. Pergunta, quantas turmas vocês já fizeram e quantos treinados já tiveram? Porque o negócio exponenciou, né? Foi exponencial. Então, assim, a gente tem um conceito diferente na University. Aham. Nós não abrimos turmas. Nós temos apenas 2 turmas fixas, né? Que são a turma da Camila e a turma do Gino. Cada um fica com metade dos alunos. Então, a gente não abre mais turmas. Cada aluno que entra, ele vai sendo acrescentado nesses grupos ali. Sim. Né? Não tem começo, tem começo, meio, mas não tem fim. Então, não sabia. a cada mês a gente ensina um tema diferente. E Então, o pessoal vamos supor, vai mantendo ali, vai mantendo, aumentando o vai grupo? só chegando gente. Vai só chegando gente Cara, nova. não sabia disso, não. Então, todo mês pode entrar uma pessoa nova, pode entrar um colaborador novo, uma empresa nova, para fazer parte aí desse universo com a gente. Sim. Então, hoje, até o momento, nós já já passou pela MBM University mais de 2.000 colaboradores. Nossa, Mais de 2.000. Em Que 2 rápido, hein? anos, rápido. rápido. Porque no MBM mesmo, né, treinamento para empresários, qual que é o número lá? O Flávio sempre fala, mas eu não consigo guardar, né? Faz Mais um de tempo 4.000. Mais de Cara, 4.000. é em 10 anos, né? Sim. Agora em 20 anos. 2000... 20 anos, MBM. 20 anos. 20 anos. 20 Nossa anos. senhora, já 20 anos. show de bola. É que o MBM, assim, tem o MBM 1 e o MBM Advanced, né? Sim, Então, o cara faz um, depois ele vai para Advanced, mas aí a gente não conta 2 vezes. sim. É só ali os 4.000. Show E de a gente bola. fez uma conta um tempo atrás para ver, assim, quantas pessoas nós já impactamos com a MBM Business Sim. School. Porque por trás de cada empresário tem inúmeras famílias, equipes trabalhando ali. Muitas pessoas. E a gente chegou num número de já termos impactado mais de 200.000 pessoas através dos nossos treinamentos. Com certeza. Que aí é uma árvore. O Isso. líder vai replicando e aí aquele cara vai aprendendo aquilo, vai tendo um insight. De repente ele leva para casa, para a família, para o filho, para a esposa. E isso Sim. vai, né, Sim. construindo aquela árvore de conhecimento fantástica. E hoje na University os colaboradores estão vivendo isso. Eles aprendem coisas com a gente na mentoria online, na mentoria ao vivo. E eles compartilham em casa com Sim. esposa, com filhos. E aí sempre chega mensagem para mim no Instagram, para a equipe também, falando assim: nossa, você não sabe, a nossa última mentoria, eu compartilhei um trechinho lá com a minha esposa, um trechinho com a minha filha, tava com um problemão em casa. Você não sabe que isso me ajudou a resolver? Sim. Você não sabe que isso resolveu? Ou então, esposa manda carta pro dono da empresa, falando assim: olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas desde que o meu marido começou a fazer esse curso aí com vocês, Uhum. ele é outra pessoa. Com certeza. Ele tá um Muda. pai mais presente, tá Eu uma sou pessoa outra mais pessoa. ativa. Só a prova aqui, ó. Sou outra pessoa. Fisicamente, inclusive. Depois vou te mostrar uma foto. Não vou nem mostrar aqui pra galera que dá até uma vergonhinha. Eu mudei muito. Mas muito mesmo. Não sei E se pra vocês... melhor, né, Lu? Com certeza. Não Pra sei se melhor. você se lembra. Mas eu era outra pessoa. Sim, sim. Mas até a energia, assim, conversando Com com você certeza. aqui agora, né? Um cara agora muito mais à vontade consigo, É sabe? porque eu tinha aquele Mais medinho, solto. né? Tava na concha ali e Tava tal, na concha. tudo. Medo de falar, medo de errar, de gaguejar, tudo isso, né? Inclusive, na continuação aqui da minha leitura, vem essa palavra, né? Medo, superação, comunicação, grandes mudanças. Quer crescer? Precisa se expor, né? Conflitos, dificuldades, limitações. Gente é complexa, né? Então, aí você falou de equipe, treinar equipe, aprender com erro, fazer verificação dos passos da produção, né? Então, não fazer aquela conferência. Você vai ali, ao longo da criação, você já vai verificando, né? A cada etapa do processo.
falou da ferramenta aqui, Pokayoki. Isso. Eu escrevi com as minhas palavras. Eu não sei como que é esse A pronúncia tá correta. Do jeito que eu escrevi aqui deve ser japonês. Eu coloquei uns K aqui no meio. Aqui, É japonês mesmo. Um nome engraçado, né? Lifelong Learning, né? Que é uma vida de aprendizado. Então, ao eterno aprendiz, né? Que a gente sempre fala. Ter sempre insights, aprender com as experiências, as conversas. Falou também da Ju Fazolo, né? Até anotei a Ju Fazolo aqui, que é a nossa queridíssima convidada. Estamos já marcando na agenda com ela dos Outliers. Precisa de 10.000 horas para você ter aprimorado aquilo, né? Ter excelência. A maestria. Maestria. Então a gente chega lá. Porque agora eu tenho esse estúdio aqui, Lifelong Learning. Sou o dono do estúdio. Então posso fazer isso o resto da minha vida. Olha Com que certeza. coisa maravilhosa. Muitas horas de voo. E o MBM também, né? Tá convidado aqui, o Flávio, né? As pessoas, Camila, o Fred, todos eles, né? Que eu gostaria que cada momento, né? Cada hora que um tiver por aí, a gente dá um toque, a gente faz a agenda aqui e bate um papo. Estão ouvindo, né, galera? Vocês são os próximos. Cara, né? Pessoal do MBM traz um crescimento fantástico aqui para os telespectadores. Eu fiquei com medo de falar essa palavra. Falei, não, vou errar, tal, tudo. A gente erra de vez em quando, mas não tem problema também. Né? E aí, putz, você falou, eu quis saber dessa história da psicanálise. Por quê? É um puta crescimento, um momento ali de reflexão. E aí você falou do feedback, da família, né? Os conflitos, que isso aí gera um puta conflito, né? Feedback, você tem que tomar um certo cuidado, tal, como tratar isso, né? E depois você aprendeu ali e, cara, parabéns pela sua história. Uma história fantástica, né? A gente passou aqui pela vida do Gino. Esse aqui é o livro do Gino, né? Não é um podcast. E o Gino, já agradeço aqui pelos telespectadores, porque você está contribuindo muito, cara, com as pessoas, com quem está assistindo, né? E isso é uma coisa muito prazerosa. E quando eu idealizei aqui o podcast, foi exatamente para isso. Então, por isso que eu cito muito o MBM, que foi muito importante para mim, né? E aí, também, receber as pessoas do MBM aqui, puta, é uma coisa extraordinária, né? Maravilhosa, cara. É bom demais, né? Sim. Porque eu revivo aqueles momentos. E aí, toda vez que você revive aquele momento, você sai um pouquinho da caverna. Porque de vez em quando, você sabe como que é, né? A gente vai lá. A caverna tenta dar uma puxadinha, né? Tenta dar uma puxadinha. Mas com isso aqui fica difícil, cara. Sim, eu batendo papo aqui com a galera todo dia, tal, tudo vai revivendo, reavivando, né? Fantástico. E é muito bom, é muito prazeroso, gostoso, né? Então, eu já estava fazendo isso internamente na minha empresa, com clientes ali e tal, tudo. E acabei, né? Tava falando do Gino, comecei a falar de mim. Mas é que mistura o MBM, o Lúcio, o Gino, tal, tudo. Tudo junto. Tudo junto, cara. Maravilhoso. É transformador, né? E parabéns pela sua evolução, pelo seu crescimento, né? Pela sua transformação. Sim. A gente fala que assim, todo processo de transformação, de evolução e desenvolvimento, ele é preciso coragem, né? Coragem para se enfrentar, primeiramente, né? Se enfrentar significa você enxergar no que você precisa mudar, no que você precisa melhorar, não negar aquilo, né? Não fingir que aquilo não existe. Mas coragem para partir para o desconhecido. Porque aquela pessoa que a gente pode se tornar, a gente ainda não conhece. Verdade. Só que é uma pessoa que pode te surpreender, né? E pelo que eu estou vendo aqui, acho que a surpresa foi muito positiva para você. Por quem você vem se tornando aí através da sua caminhada. É claro que quando eu tomei aquele feedback logo no início ali, né? Não vou dar spoiler aqui. Eu fiquei meio... Flávio Garcia mata a gente. Eu fiquei meio bicudinho assim, né? Não sei o quê. Mas depois você vê que aquilo faz total sentido, né? Sim. Todo mundo fica porque... Não é gostoso olhar para as nossas costelas quebradas. Né? Eu sempre que eu vou trabalhar com as equipes, saem algumas pérolas assim, né? Sim. E aí uma delas que eu falo assim, gente,
Eu, como treinador, eu não posso virar aqui para vocês agora, pegar o microfone e falar assim, olha, feedback é uma delícia. Vocês vão amar. Você faz isso? Vocês vão com o querer pessoal da feedback equipe? no almoço, no jantar, vão acordar de madrugada com vontade de pedir feedback. Vocês vão criar um grupo no WhatsApp escrito assim, feedback pra mim, e vai colocar todos os seus melhores amigos. Não é isso que acontece, gente. Não é gostoso olhar para as costelas quebradas, né? Mas é necessário. Sim. Se você quer evoluir, quer mudar, quer crescer, precisa, né, introjetar essa cultura de feedback, estar aberto aos feedbacks. E também contribuir com os feedbacks para Você as sabe outras que eu pessoas. faço semestral agora na minha empresa? Que Semestral. bacana. Faço semestral. Que bacana. Aí eu faço uma autoavaliação. Também eu faço, os líderes avaliam a pessoa. E aí eu trago um a um na minha mesa, faço a leitura lá, tal, tudo. E aí eu contribuo com o que eu posso. Cara, faz uma puta diferença. Sim. As pessoas melhoram muito. Então é fantástico. A cultura do feedback, ela ajuda muito em duas questões. Sim. Então, primeiro, a você realmente desenvolver as pessoas. Porque se você não tem uma cultura de feedback, nos primeiros erros que um colaborador tem, você já vai achar que ele não serve, que ele não presta, que não dá para melhorar, não dá para mudar. Sim. E o que você faz? Dispensa. Corta. Só que quando você dispensa um colaborador, dispensa tempo, dispensa Sim. investimento, dispensa Com treinamento, né? Não é bacana. Então, assim, você diminui isso ali. Só que a cultura do feedback também te ajuda a fazer isso de uma forma mais fácil. Eu também tomo feedback lá nessa rodada aí. Legal. Né? Tem que fazer parte do ciclo. E quando você Senão tem a não cultura, vale, né? E quando você tem essa cultura de feedback, até mais facilidade para demitir quando você precisa, você tem. Sim. Porque em muitas empresas o que acontece? Chega a hora da demissão. O líder vai lá demitir o colaborador. Só Você que não ele tá falando isso pra mim, nunca não, né? deu um feedback para aquele colaborador. Cara, Nunca aconteceu falou isso pro esse cara ano. assim, olha, você precisa mudar nisso, precisa melhorar. Nunca... E o feedback é uma chance para a pessoa crescer, para a pessoa evoluir. Aconteceu isso no último feedback. É. A pessoa já imaginava, tal, já estava agendado o feedback. Então, eu falei com ela e falei os motivos. E aí foi uma coisa muito sincera, tá? Todo mundo entendeu, ele entendeu o porquê, tal, tudo. E tá tudo bem. Foi assim, dessa forma, muito tranquilo. Isso. Muito tranquilo. Porque você expõe as questões. Por quê? É um momento um pouco tenso, né? Sim. E não é que nem a gente assiste naquele programa do Justus lá, tá demitido. Não é isso, cara. Porra, você tem que ter uma sensibilidade de poder conversar com a pessoa, tal, tudo. E foi muito tranquilo, cara. E quando você tem uma troca de feedbacks anterior a isso, quando você vai fazer uma demissão e tudo mais, é um caminho muito mais fácil, porque a pessoa ela já tá meio que esperando, ela sabe que ela não tá entregando. É natural, cara. Então, assim, as atitudes falam, né? Como eu falei, pô, o cliente falou isso. Isso aconteceu, né? Aconteceu um caso lá. O que isso quer dizer? Então você para e reflete sobre aquilo. Né? Então, quando chega esse momento, é natural. Por quê? A pessoa já está dizendo, ou a atitude já está dizendo, ou o caminho já está sendo construído. Sim. Basicamente isso. Sim. E o feedback é esse sinalizador. Né? Vai mostrando, ó, tá legal, continue aqui. Não tá legal, não tá legal, não tá legal. Ou você tem que mudar e tornar isso legal, ou você sabe que vai para um outro caminho de não fazer mais parte disso. Sim. Só que você vai sinalizando ali. Sim. E aí a caminhada se torna muito mais fácil. Show de bola. Gino, cara, agradece a todos aí. Faça suas considerações. Gostou do nosso estúdio? Cara, parabéns, viu? Gostou? Parabéns. Seu primeiro podcast. Meu primeiro e aí, podcast. Conta pra galera como é que é. Dizem que a primeira vez é inesquecível, né? Ai. Aquela hora que a gente fica com vergonha da nossa própria fala. Não, né? maravilhoso. Acontece. Maravilhoso. Foi bom demais. Lúcio, quero agradecer primeiro pelo convite. Sim. Cara, fiquei muito feliz aí. Como eu te disse, para mim. Você é de casa. Para mim o pessoal da MBM é a nossa casa aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeira vez. TSJ, primeira né? Tamo junto sempre. TJS. TJS. Eu falei.
Vai ver mais pessoas do MBM? Com Aí certeza. a gente vai atualizando, daí os próximos você vai acertar, certeza. Uhum. Tamo junto, Eu confio em você. TJS. TJS. Isso. Ó, gratidão pelo Eu falei a convite. palavra certa, só não falei a sigla. Só a sigla. É, Acontece nas melhores famílias. faz parte. Tá tudo certo. Tá, então gratidão pelo convite, fiquei muito feliz mesmo aí com a oportunidade, né? Agradecer ao pessoal que tá aqui com a gente, o Flávio, o Leandro da Leandrão. University, Leandrão. Parabéns pelo seu espaço aqui. Realmente, nossa, muito acolhedor, fiquei muito à vontade aqui. Parabéns pela sua condução também, Sim. porque estar obrigado. como âncora, né, de um podcast, Você viu? né, você precisa ter essa habilidade de conseguir deixar o convidado à vontade, extrair, né, o melhor desse convidado, e você tirou isso de letra. De letra, clima gostoso, energia gostosa. Acho que foi muito, muito proveitoso estar aqui. Quero aproveitar, né, já que estamos aqui, agradecer a todo o nosso time MBM, né, agradecer aos meus sócios, Flávio, Ivaldo, por toda a história, toda a jornada que a gente vive e compartilha juntos. E, claro, por vivermos esse propósito de transformar as vidas de tantas pessoas, né, ao longo dos últimos anos aí, de uma maneira tão intensa, tão entregue como a gente faz. E quero agradecer em especial ao meu time da MBM University. Sim. A galera que está comigo lá, a galera firme ali na experiência com o aluno, que se engaja, se empenha ao máximo para que a gente possa entregar o melhor aí para todos que nos procuram. Parabéns, Gino, pela sua história, pela pessoa que você é, cara. O papo foi extraordinário, maravilhoso. Bom demais. Agora eu já sei sua vida toda. Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou falar, pô, e aquela vez lá que não sei o quê, que você tava lá na pizzaria. Sim, sim. Várias histórias. Isso. Então, cada pessoa que senta aqui, cara, eu consigo ter uma intimidade com essa pessoa por ela contar a história de vida. Fica uma relação muito bacana, né? Então, o network ali é fantástico, né? As histórias conectam. Sim, fantástico. Obrigadão. Valeu, Gino. Valeu. Valeu, Gratidão. galera. Falou. Até a próxima. Gratidão. Um abraço.